Fala, meus e minhas lindas, todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trazendo mais um vídeo de guia de iniciantes para iniciantes, rapaziada. Bora que bora, nosso terceiro episódio hoje. E tem muita coisa massa, vou estar falando com vocês sobre profissões aí também. E vamos pegar nosso nível 50 finalmente, rapaziada. Antes de começar, queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e mandar para aquele amigo essa série já, para ele ficar por dentro e acompanhar aí também, que ele vai ser sempre bem-vindo. E pra galera que é iniciante, tá começando, hein, também manda para aquele amigo que tá querendo começar o jogo, tá na dúvida, não sabe muito bem o que fazer, ou para aquele amigo que já jogou e não lembra muito como é que faz as coisas, manda para ele, que ele tem certeza que essa série vai ajudar muito, rapaziada. Queria agradecer a todas as pessoas novas que têm chegado e desejar um Feliz Natal também para todos vocês, tá? Queria falar uma coisa, como eu disse, hoje eu vou estar ensinando profissões nesse vídeo, né? Como vocês sabem, todo vídeo meu intuito é ensinar um pouco uma coisa nova para vocês e principalmente para pessoas iniciantes aí, para elas entenderem mais do jogo, tá? No último vídeo, galera, muita gente comentou aí que não veio do Tibia, não conhece nada de PXG e realmente é muita gente que não vem do Tibia, não tem nenhuma informação sobre, e eu quero estar mostrando algumas mecânicas básicas aqui e outras coisas que as pessoas me perguntaram também, tá? Duas pessoas me perguntaram, Blade, como é que duela com meu amigo, como é que eu faço duelo com ele? É bem simples, rapaziada. Para duelar com seu amigo, você pode clicar com Ctrl e botão direito do mouse e vir aqui, ó, criar duelo ou duelo rápido. Se você criar duelo, vai aparecer várias informações aqui, ó, o número de Pokémon que vocês podem botar, ó, o tempo, com a contagem, se você quer clássico ou rodadas, você vai habilitar o bônus do clã, né? Eu recomendo para duelo, para ser mais justo, não deixar isso aqui ativado, né? Mas aqui eu vou falar mais pra frente quando a gente pegar level 80, e que é o bônus do clã, que vocês podem apostar dinheiro ou não, e tem um level cap. Mas se você não for duelar comigo, eu recomendo vir aqui, ó, duelo rápido. Clica aqui, ó, já vai vir todo configurado, só convida o seu amigo aqui, aí vocês vão poder duelar também. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é em relação a os chats, rapaziada. Tem muita gente que tem dúvida em relação aos chats, tá? Pra gente abrir o chat, a gente pode apertar Enter e vai ter o chat padrão do jogo e o chat registro do servidor, né? Que é as coisas que o servidor vai acontecendo aí e tudo mais, e assim por diante, tá? Mas se você clicar Ctrl O, vai aparecer essa opção, canais. E aqui vocês podem abrir vários tipos de chat. Temos o chat Tournament, que é o chat de torneios, o chat de Help, que é o chat de ajuda, o Trade Center, o Game Chat e o Private Chat, tá? Vou falar mais primeiramente desses três de cima aqui, são os principais, os outros aqui são auto-aplicativos. É o chat de torneio, quando estiver tendo torneio, e o chat para você pedir ajuda, trocar ideia com os GMs ali, pedir ajuda pra rapaziada, tá? Mas os três que vocês vão mais usar, esses três primeiro. O primeiro chat é um chat privado, você vai meio que falar com você mesmo, vocês podem ver, o Stormblight Channel. Eu vou vir aqui, ó, eu posso falar, oi, e basicamente eu tô falando comigo mesmo, então, tipo, eu quero falar uma mensagem, capturei 30 Poké hoje. Por exemplo, vai ficar salva essa informação, entendeu? Então, basicamente, esse chat é para isso, ou para se for fazer Mewtwo Quest, né? Mais pra frente vocês vão utilizar lá, eu vou falar mais uma vez essa função, tá? A gente pode renomear o nome da aba também, que tem outros ocultar, visualização, limpar mensagens, por exemplo, clicar em limpar mensagens, tem outras funções também. Caso você não queira abrir pelo Ctrl Alt, vocês podem vir aqui, ó, abrir um novo canal nessa mensaginha e vai fazer a mesma coisa que o Ctrl Alt, tá, rapaziada? E aqui, por exemplo, canal de mensagem privada. Se você botar o nome de alguma pessoa aqui que você conhece, vou inventar nome fictício, Bob Esponja. Se você clicar aqui, eu vou mandar mensagem pro Bob Esponja, tá ligado? Nem sei se aparentemente realmente existe um player com o nome Bob Esponja, mas basicamente você pode mandar mensagem pra players aí e tudo mais. Vamos falar agora dos outros dois chats. No Game Chat a gente vai ter várias opções. A gente vai ter o chat em português, o chat em espanhol, o inglês e o chat em polonês, tá? Se a gente vier aqui no português, vocês vão poder comunicar, galera. Esse chat aqui é global, vocês podem ver, ó, esse cara aqui tá no servidor Steel, eu jogo no Windows, ou seja, aqui você pode comunicar com a galera de todos os servidores do jogo e na língua que você escolher. Por exemplo, o cara que é do Aurora, tem galera conversando e a galera fala direto. Como vocês podem perguntar, tem regras, tá, galera? Deem uma conferida na regra, não é tudo que vocês podem falar nesse chat, tem um limite ali de coisas que vocês podem falar, tá? Então, sem mais enrolação, tá aí a apresentação desse chat. E temos o Trade Chat, que é o chat que a gente vai vender nossos itens. Aqui serve para você anunciar itens, né? Vocês podem anunciar direto no market, que eu já ensinei o que é o market para vocês, como é que funciona, como é que utiliza. Caso não viu, vê os outros vídeos aí, vale muito a pena, rapaziada, acompanha essa série que tá top, tá? Deixa o like, hein? E aqui temos também o Trade Chat. Agora falando, ó, o cara tá querendo comprar coisa, você pode ou comprar coisas ou anunciar a venda. Você pode vender coisas ou comprar coisas aqui, falar perguntando, compro casa, compro Pokémon mais 70, eu vendo Pokémon mais 70 e assim por diante, tá? Basicamente eu queria falar isso pra vocês, tá, rapaziada? Outra coisa que me perguntaram também, vamos fechar esses chats aqui, vocês vão ficar subindo mensagem ali, é sobre skins, rapaziada. A gente pode vir aqui escolher roupa e aqui temos várias skins. A gente começa com essas três padrão e aqui a gente pode comprar várias, tem várias skins aqui também, tá? Essa skin aqui, eu tenho essa skin aqui, então já vou botar aqui nossa Friend Cosplay, dale que dale. Hoje já vamos chegar turbinado aí com um kitzinho do Bulbasaur, dale. Essa skin que você ganha convidando dois amigos pro jogo, né? Eu convidei aí o meu irmão para jogar na época e um outro amigo também, e é por isso que eu ganhei essa skin, tá? Para quem quiser um dia tentar ganhar essa skin, só registrar o nome lá que você ganha também. Então, inclusive, se você quiser registrar meu nome, rapaziada, eu ficar muito feliz, Stormblight ou Blight Cat, seja muito bem-vindo. E se você quer comprar gemas no precinho, camarada, melhor preço do mercado, Diamonds aqui no PXG, né? E você quiser comprar tudo no melhor preço relacionado a Tibias e OTs de Tibia aí,
Curse Diamonds, link na descrição, parceiro oficial aí do Pokéx Games, rapaziada. Você compra pelo melhor preço. Você pode comprar seus passes de batalha quando tiver, seus diamantes aí. Muito bom, vale muito a pena, recomendo muito, tá? Agora sem mais enrolação, bora começar aqui o vídeo. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês, tá? Então, rapaziada, vamos falar aqui das mudanças. Vamos pegar aqui nossa daily de hoje já. Vamos lá que eu não peguei ela ainda. Vamos aqui no calendário, presentinho e receber. Beleza? Pegamos aqui. E, rapaziada, vocês podem ver que aqui já tô com vários dias pego, cara. Isso mesmo, eu fiquei vários dias off. Por quê? Questão de faculdade, tava no final de semestre, agora eu tô liberado, tô de férias finalmente. Tô no 7º período aí, né, rapaziada? Então tava bem corrido, semana de prova, coisa pra caramba. E também, vou estar deixando um print na tela, o meu HD tava lotado, rapaziada. Tava no vermelho, tanto o meu SSD quanto o meu HD tava lotado. Então eu não estava conseguindo gravar. Então por isso eu não conseguia gravar vídeo, logo eu não conseguia pegar as logins e gravar, porque eu tenho que gravar tudo o que eu faço, né? Para essa série, para ser bem da hora para vocês. Então eu sempre começo no último level que eu parei, a série eu nunca faço nada em off, tá? Então quando eu parar o vídeo, por exemplo, eu parei no último vídeo level 33, então eu vou começar esse sempre 33 também, tá? Então é por isso que eu tô falando, vocês podem ver aqui, ó, todos os itens que eu peguei 200 UB, o 100 Ultra Pot, o 100 PV, todos os itens que eu peguei aqui do login diário tá aqui. E os login diários também, de calendário também tá aqui, não usei nenhum, ó. Então aqui ó, temos 8 bônus pra gente usar, rapaziada. A gente vai usar eles também, não se preocupe, tá? Então, pra deixar bem as claras, eu estou falando isso tudo pra vocês, porque eu gosto de deixar tudo a claras, nunca deixar nada escondido, porque pra mim não tem motivo pra isso. É pra vocês verem também que aqui a gente é firmeza e sempre fala a verdade. A verdade tem que sempre prevalecer, tá? Vamos falar aqui agora sobre profissões. Vamos lá no TC, que vocês já estão ligados no TC aqui na lateral. Bora lá na área das profissões, já ensinei pra vocês tudo sobre o TC. As profissões ficam aqui na parte de cima. Então chegamos aqui na área das profissões, nós temos 4 profissões, rapaziada. Engenheiro, aventureiro, professor e estilista. Eu vou estar pegando um professor, então eu vou vir aqui na direita, essa aqui é de professor, essa aqui é de estilista, essa aqui é de aventureiro de baixo, essa aqui da direita de baixo é engenheiro. Vou estar pegando professor, então vamos aqui, vamos falar aqui com o nosso professor. Não, esqueci, é com o cara aqui de cima que fala, você fala com esse cara aqui de cima, que é o professor Elm. E a gente vai falar com ele, beleza? Pra gente pegar a profissão, galera, tem que ser no mínimo level 20 e precisa ser VIP, ok, pessoal? Então vou ressaltar aqui, para a gente poder pegar nossa profissão, tem que ser level 20 e ser VIP, tá bom? Então vou estar mostrando aqui para vocês, a gente pegou a profissão e agora a gente vai ver aqui, ó, professor, tá vendo aqui, ó? Embaixo da minha experiência aparece que eu sou professor, rapaziada. A gente ganhou este item aqui também, ó, que é o Grand Bag, usado para ferramenta que coloca arbustos exclusivos para professores, tá? Esse aqui é um item da minha profissão, cada profissão tem o seu. No caso do professor, eu coleto arbustos, pessoal, que a gente usa os matinhos, né? Pra gente fazer alguns itens, tá? A gente vai vir aqui também e aqui vai ter alguns itens que a gente pode comprar. Esse Empty Vase é para plantar aberto e não vai usar agora. Temos o Professor Workshop, que a gente pode comprar também, que é a mesa de ranquear, mas não tem necessidade. Temos esse Professor Book, que fala algumas coisinhas, e Spect Kit também, que não tem necessidade nenhuma da gente ter esse item, tá? O que a gente precisa é mais só esse Garden aqui mesmo, tá? E agora quando a gente pegar level 50, a gente vai poder falar com esse NPC que tá aqui, a gente vai poder vender itens nele, tá bom? E aqui o que a gente tem? Se a gente vier aqui nesta mesinha aqui na frente, a gente vai poder chamar um aluno, rapaziada. A gente não tem nenhum aluno ainda, tá? A gente vai poder estar chamando um aluno aí pra ajudar a gente. Vocês podem ver que level 20 a gente pode ter um aluno, level 40, level 60, level 80 e level 100, tá? Mas antes disso, eu vou estar vendo aqui, e aqui é a nossa mesa de profissão, tá bom? Aqui a gente pode ver que a profissão vai do Rank E ao Rank S, tá? Antes de a gente continuar, agora eu vou lá pra Wiki, vou estar mostrando pra vocês algumas coisas direto da Wiki em relação às profissões de modo geral aí, tá bom? Então, galera, estamos aqui na Wiki, como eu havia dito pra vocês, tem a profissão de engenheiro, professor, estilista e aventureiro, tá? Cada profissão vai do Rank 0 ao 100, ou seja, de level 0 a level 100. Pra gente poder pegar a nossa querida profissão, tem que ser VIP e level 20, tá, rapaziada? E cada profissão existem 2 subclasses. Então, o engenheiro pode pegar ser mecânico ou hacker, o professor pode ser alquimista ou acadêmico, o estilista pode ser designer ou decorador, e o aventureiro pode ser cozinheiro ou arqueólogo, tá, rapaziada? Essas são subprofissões, que é do rank 100 ao 120, que é da NW. Nessa parte não vou estar entrando agora, porque ela é uma parte mais pra frente do jogo, então não tem necessidade da gente falar agora dessa parte de subclasses, que é depois do level 100 da profissão. Então vamos falar agora somente da parte inicial agora que a gente precisa saber. Então a gente clicando aqui em qualquer um desses ícones vai abrir a profissão respectiva que a gente escolheu, tá? Vou estar mostrando o professor, que é que eu escolhi, mas vou mostrar todas pra vocês também, tá? Aqui vai ter várias e várias informações e tudo sobre a nossa classe, dando dicas e curiosidades também. Como vocês viram, já havia mostrado, cada profissão vai do rank E ao S, rapaziada. E como é que funciona? Do 0 ao 20 a gente faz os itens do rank E, do 20 ao 40 a gente faz os itens do rank D, do 40 ao 60 a gente faz os itens do rank C,
Do 40 ao 80 a gente faz os itens do rank B e do 80 a 100 a gente faz os itens do rank A, tá? O S é do 100 a 120, né, que seria a profissão já no NW, então a gente não vai entrar tanto nesse quesito, mas basicamente é assim que funciona os ranks, e vem meio que de 20 em 20 levels para cada uma, tá? Aqui vamos ter as informações, e como eu disse para vocês, o professor coleta matinho, sendo o matinho pequeno e esse boostzão aqui, tá? É bem interessante e assim a gente coleta os recursos. Cada profissão tem um recurso. O engenheiro coleta minérios, o professor coleta batinhos, o estilista coleta madeira e faz estudos nos pokémons, ele pega um caderninho para estudar os pokémons, e o aventureiro faz DZs, né? Ele coloca os itens no chão para fazer DZs. No caso dos professores também teremos alunos, como eu disse para vocês, vou estar mostrando lá na prática para vocês direitinho. Então, aqui ó, a gente vai ter essas informações, tudo bonitinho, e cada level a gente pode ter 5 alunos, é bem interessante o sistema de alunos, pelo menos eu gosto muito, tá? E tem nossas queridas exclusividades, algumas coisas. Eu vou estar mostrando as outras classes aqui agora para vocês, as outras profissões. A gente está no engenheiro agora, como vocês podem ver, o engenheiro tem que pegar minério, tá aqui a fotinha do minério para vocês estarem vendo aí o recurso que o engenheiro pega, tá, galera? Ele pode fazer turretes, ele pode fazer vários itens, ele cria pokébolas também. Então, cada profissão tem a sua função, rapaziada. Cada profissão tem sua respectiva utilidade, tá? Vou estar mostrando aqui do estilista, ó. Essa aqui é a madeira, essa madeira aí que a gente tem que pegar com o estilista para vocês verem como é que funciona. E a gente também pode ler os Pokémon. Quando a gente derrota o Pokémon, a gente tem um caderninho que a gente pode fazer a leitura dos Pokémons e ganhar estrelas, tá? Por exemplo, o estilista, ele faz skins, ele tem um banner, esse banner aqui, ó, ele dá XP a mais. Então, cada profissão tem o seu estilo, tem os seus crafts, ele pode fazer alguns itens especiais também bem interessantes. E temos o nosso querido Aventureiro. O aventureiro aí, ele vai estar abrindo baús do mapa, porque quando vocês encontram o baú de prata e de ouro, vocês podem vender aí, vale muito dinheiro. Ele usa esses finders aqui, que são esses itens aqui, que ele usa para localizar DGs, prisões especiais, e ele vai chegar, vai cavar em determinado local e vai conseguir achar dungeons especiais, tá? É bem interessante e muito da hora, rapaziada. Cada profissão tem seu estilo único. Então, galera, eu mostrei um pouquinho ali pra vocês como é que funcionam as profissões. E, Blade, como é que ganha dinheiro com profissão? Galera, tem muita gente que fala, ah, só professor dá dinheiro, ah, só engenheiro dá dinheiro. Cara, todas as profissões dão dinheiro. Existem profissões que vão dar mais dinheiro no início e profissões que vão dar mais dinheiro ali no meio e profissões que vão dar dinheiro só no final, quando elas estiverem level bem alto, rapaziada. Como assim? Cada profissão tem um estilo, cada profissão tem o seu gameplay, rapaziada. O que eu recomendo? Estudem as profissões, deem uma olhada, verifiquem o que cada uma faz, não vão na opinião das pessoas, olhem realmente, leiam lá na wiki tudo direitinho, específico cada uma, pra você ver, ah, essa faz isso, essa faz isso. Todas dão dinheiro, mas cada um tem o seu estilo de jogo. Escolha que você vai se sentir mais à vontade pra você não se frustrar, galera, porque profissão é meio que um segundo game, que você vai ter que upar sua profissão, e o que eu recomendo, cheguem na NW, que é a gente chegar level 300, pra gente poder para Hunt 300, né? Já tendo profissão 100. Eu peguei professor, que é que eu gosto mais, eu me identifico mais com o estilo de professor, e minha conta original, né, que vocês conhecem já, ela é professor, então eu já tenho mais um gosto de professor. Eu prefiro o estilo dela, de coletar matinho ali, demanda pegar matinho 1 hora por dia, fazer os recursos, fazer berry, essas coisas. Mas, cara, por exemplo, professor realmente dá muito dinheiro em todas as etapas, no início, no meio e no final. Mas, por exemplo, estilista começa a dar mais no final, que começa a fazer os kits de cama ali, mas dá muito dinheiro. Aventureiro, você pode fazer a lamp, né, que dá muito dinheiro, que você pode pegar o shiny charm e tudo mais. Então, cada uma tem seu estilo, todas dão dinheiro, tá? Não achem que essa não dá dinheiro. Não, todas dão dinheiro, basta saber e conhecer a sua profissão. Temos também um site que mostra também os melhores recursos, os melhores itens, que é o PXG Tools. Eu vou estar fazendo um vídeo só sobre ele aí também, depois eu vou estar falando ele mais na frente da série aí, talvez no próximo episódio mais aprofundado. Mas basicamente, galera, conheça a profissão de vocês, entendam ela e todas dão dinheiro, e escolha aquela que você se sentir mais à vontade, aquela que você se identifica, para você não se arrepender e ficar frustrado. Porque você ficar frustrado no game, isso pode te desanimar de jogar e te deixar chateado e fazer você parar de jogar. Então a gente não quer isso, a gente quer que você continue jogando, porque pra gente se divertir, pra você se interagir, porque esse é o intuito do jogo, se divertir e jogar aí, ser feliz e brincar, né, com a galera, tá? Então, eu vou estar mostrando um pouquinho de professor aqui para vocês agora, como é que funciona, para vocês entenderem. Por exemplo, eu botei meu item de profissão aqui, rapaziada. Eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar botando um atalho, eu vou estar botando no... Ah, não, eu vou botar no daqui, que já tá no botão certo, que eu gosto de usar, que é o botão do mouse, né? Mas chega aqui, eu boto o botão do mouse, beleza, tá configurado aqui agora. Cada profissão tem um super recurso, exceto aventureiro. Aventureiro não existe super recurso, né? Que ela não tem que coletar itens diretamente. Somente engenheiro, aventureiro, quer dizer, engenheiro, estilista e professor, né? Sempre quando você já tiver sua profissão e aparecer um super recurso, você vai receber uma notificação aqui nesse sininho, vai estar aparecendo um super recurso, tá? Caso você queira receber notificação de super recurso de todas as profissões, vocês podem vir aqui na opções, né? E aqui o super recurso, deixar outras profissões ou todas, tá? Eu deixo aqui
o super recurso em outras profissões, que eu só vou receber a de professor, mas caso você queira receber de todos, né, você pode deixar em todos, ou caso você não queira receber a notificação, você pode deixar em nenhum, vai do gosto de cada um de vocês. Mas eu deixei só para receber o da minha profissão, porque esse super recurso é muito bom e dá realmente muito recurso. Como o próprio nome já diz, é um super recurso e dá muita coisa mesmo, galera. Principalmente para professor dá muito matinho, para estilista dá muita madeira aí. E para engenheiro dá muito minério também. Então deixem essa opção ativada sempre que tiver, tentem ir atrás desse super recurso, porque ele é muito mais valioso, tá? Ele é muito valioso mesmo. Blade, eu tô perdido. Como que eu vou fazer então pra upar na profissão? Não faço a menor ideia. Então vou estar explicando aqui pra vocês agora como que faz pra upar a profissão de vocês, galera. A parte de profissão de vocês é bem simples. Basicamente vocês vão fabricar itens e assim vão estar upando a profissão de vocês, galera. Basicamente isso, não tem segredo, tá? Eu vou estar botando daqui a pouco no vídeo uma tabelinha de cada uma das profissões pra vocês verem e usarem de referência. A de professor que eu vou botar na tela daqui a pouco foi o que eu usei na minha outra conta para upar, então eu também vou usar ela nessa aqui. Então vocês vão ter todas as informações possíveis que eu utilizei e que eu vou utilizar ao longo da série, também vou falando tudo para vocês, tá? Então vamos lá. Para a gente upar nossa produção, basicamente a gente vai ter que coletar recursos e fabricar itens. Fabricar itens eu vou estar indo aqui nessa mesa aqui na lateral. A de professor fica aqui, essa mesa aqui vocês vão poder ver que aqui a gente vai ter várias opções de item para ser fabricados. E fabricando esses itens a gente vai ganhar XP aqui nessa barrinha que fica logo aqui embaixo e vai estar upando a nossa profissão. Você pode ver que ela está 0%. E assim que a gente for fazendo os itens, ela vai subir uma barrinha azul aqui até completar e passar um nível. Cada vez que ela completar, ela vai virar um level. O level 1, 2, 3, 4 até 100. E depois, quando a gente for fazer subclasses do 100 a 120, tá bom? Por exemplo, aqui no momento que a gente tem liberado para fazer é somente o Small Pot. Então, a gente vai juntar os recursos que a gente dá na nossa profissão, do professor, que é o Pure Glass, que é o matinho que a gente tem que pegar. E a gente vai precisar também de Water Gems e também aqui de Bug Gosme. Basicamente é isso. A gente vai coletar esses dois itens mais os matinhos e vamos fabricar as Small Potions em uma certa quantidade para alcançar o level 20. Basicamente é isso, tá? A gente também, ao longo que for upando, vocês podem ver que eu tenho um item que usa level 10, level 18, level 12, level 2, level 10... level 6, level 2, level 10, 10, 10, 11, 12, quer dizer, 10. Aí tem outro aqui, ó, tem um que custa 0 aqui também, aqui ó, tem uma opção boa para upar, que é o Zoxic Flower. Então tem várias coisas. Vocês podem ver que também tem essa setinha aqui, ó, que concede mais experiência e aqui concede menos experiência, tá bom? Então sempre ficar atento, tá? Deixa eu mostrar aqui antes onde fica a localização das outras mesas aqui na área, para vocês saberem. A de estilista fica bem aqui na esquerda, é esse lugar aqui que o Pikachu fica removendo a cabeça dele. A mesa de aventureiro fica também bem para a esquerdinha, que eu vou estar mostrando para vocês da melhor forma possível. Essa aqui que tem uma picareta, essa aqui que é a mesa de estilista. E a mesa... não, estilista não, aventureiro, falei errado, rapaziada. Aqui é a mesa de aventureiro, confundi, perdão. E aqui na direita, a mesa de engenheiro fica logo aqui em cima, que é esta mesa aqui, onde tem esse cara com Arcanine aqui. Tá? Então aqui é a localização das 3 mesas, caso vocês forem fabricar por aqui. Então agora vamos falar na prática como que realmente funciona. Como eu disse, para vocês fazerem os upgrades, vocês têm que fabricar item. Então, para as profissões estilista, engenheiro e professor, vocês vão ter que coletar recursos. No caso do estilista, a madeira e as estrelas. No caso do professor, o matinho. E no caso do engenheiro, vocês vão ter que coletar minérios, tá? Coletando esses minérios, vocês vão precisar de mais alguns itens, como foi mostrado, e vão fabricar os itens, e assim fabricando os itens, né, que vocês vão ter a junção desses itens que vocês têm, mais os itens da sua profissão que vocês vão coletar, vocês vão fabricar algum item específico. No caso do engenheiro, por exemplo, Pokébolas, no meu caso aqui, Small Potion, e no caso do estilista vai ser alguns móveis ali e alguns outfits barra skins, tá? Então, a gente vai estar upando. Eu vou estar deixando na tela agora os 4 guias de profissão que eu utilizei e que eu utilizo, eu sempre recomendo pra galera. Quando a galera me pergunta, tá aparecendo na tela agora esses 4 guias aí. Eu queria mandar um salve pra quem criou agora também. Então, cara, se um dia você ver esse vídeo, tamo junto. Seu guia é insano de bom, é muito bom, ajuda bastante gente e me ajudou bastante. Esse guia da profissão de professor que também tá aparecendo aí na tela foi o que eu utilizei na minha outra conta, que eu peguei level 70 com ela, só utilizando esse guia. Então, estou utilizando ele, eu utilizo ele lá até hoje e vou utilizar aqui nessa conta também ele como base. Inclusive, vou fazer alguns outros experimentos em cima desse próprio guia para a gente testar e ter algumas outras conclusões, uma outra visão diferente, tá, ao longo da série. Então, galera, essa basicamente é a minha dica. Para upar, basta você criar os itens, fabricar itens e coletar os seus recursos de cada profissão determinada. Por exemplo, o aventureiro, ele não coleta recursos, mas você tem que criar os finders e fazer lockpicks, né, também para abrir os baús especificamente. E procurar as DGs, fazer as coisas ali, aí sim vocês vai estar upando, né? Cada profissão tem um estilo, tem o seu jeito. Eu vou trazer ao longo da série explicando cada uma. Posso fazer shorts também, outras coisas mais explicando cada série. E caso alguém tenha dúvida, eu posso sim me aprofundar em cada uma das partes das profissões, que vai ser bem interessante. Vai ser algo que eu gostaria muito, caso vocês queiram. Então comentem, por favor, ideias e dicas de coisas que vocês gostariam que eu traga aqui na série. E se vocês querem que eu me aprofunde mais nas profissões, que é algo bem legal.
Então, galera, o que eu recomendo vocês, então, é estar seguindo essa guia aí que eu postei pra vocês estarem upando a profissão, beleza? Então, pessoal, vamos estar falando uma coisa que é muito importante que vocês saibam dessa informação, principalmente para vocês entenderem como que funciona o sistema ali de liberar mais itens para ser craftados e das mesas de profissão, tá bom? Se a gente vier aqui no TC, a gente vai ter as 4 mesas de profissão, uma de cada profissão, como eu mostrei pra vocês. E se a gente vier aqui e interagir com elas, a gente vai ter os itens do Rank E pra fazer. Essas mesas aqui que estão no TC só podem fazer itens de Rank E, ou seja, mesmo que eu pegue Rank D, né, level pra fazer o Rank D, eu não vou poder. Pra gente poder liberar o Rank D, a gente tem que pegar level 20, ou seja, a partir do level 20 a gente começa a poder fazer itens do Rank D. Mas essa mesa aqui não vai liberar pra gente poder fazer os itens do Rank D. E como é que faz, Vlad, pra liberar esses itens? Simples. Existem duas opções. A gente pode fazer esse Workshop D ou esse Workshop D. Esse Workshop D aqui de cima é uma mesa, rapaziada, pra gente poder botar na nossa house. E esse aqui é a mesma coisa, só que portátil. E qual que é a diferença, Plat? Qual que vale a pena? Como vocês podem ver, para a gente poder fazer, primeiramente a gente tem que pegar level 20, que é o level máximo do Rank E, né? Como eu disse, o Rank D é a partir do level 20, né? Então, para a gente poder utilizar e criar a mesa do próximo rank, a gente tem que pegar o level máximo do nosso atual rank primeiro, tá? E qual que é a diferença, Plat? Então, pessoal, a diferença dessas mesas é bem simples. Essa mesa aqui é mesa para a gente usar na nossa casa. A gente só pode usar ela se a gente botar no chão da nossa casa. E essa aqui é portátil, isso vocês já sabem. Mas existe uma peculiaridade. Essa mesa aqui, um player pode fazer e vender para outro player, né? Dar trade para outro player. Ou seja, por exemplo, eu fiz essa mesa, não vou usar mais. Por exemplo, eu fiz a mesa do Rank C, mas eu não vou usar mais. Eu posso vender para outro player a mesa do Rank C, por exemplo. Enquanto essa aqui portátil, ela fica presa na conta, rapaziada. Ou seja, eu só vou poder usar nessa conta aqui. Eu não posso passar para ninguém, não posso dar trade com ninguém. E eu só posso usar nesse meu personagem. E o que que isso implica, Brad? Você pode fazer isso aqui. Mas essa aqui, na teoria, é mais útil caso você tenha casa ou caso você tenha algum amigo que também tenha a casa de confiança para você botar na casa dele. Por quê? Porque, por exemplo, eu boto essa mesa aqui na casa, essa minha conta eu vou poder usar a mesa, e se eu criar outra conta com outro professor, também essa outra conta vai poder usar a mesa também. Algum amigo meu que também é professor vai poder usar a mesa também, e assim por diante. Isso vale para todas as profissões. Enquanto se eu criar essa portátil, somente eu vou poder usar e eu não vou poder vender depois. Ou seja, isso vai ficar comigo para sempre, rapaziada, esse item. E para fazer esses itens é bem simples, como vocês podem ver, gasta um diamante, né? Então, tá aí se vocês quiserem fazer. E vai aumentando. Cada mesa aumenta o número de diamantes. Se eu não me engano, a do Rank S é 50 diamantes para poder fazer ela, se eu não estou me enganando agora, tá bom? Então, essa basicamente é a diferença principal das mesas. Um é portátil, mas fica preso na conta. E a outra você precisa de uma casa, né? Para poder estar usando. Mas você pode tradear, você pode vendê-la, você pode comercializá-la. E dá até uma boa fonte de renda aí para algumas pessoas. Tem muita gente que acaba fazendo isso e consegue ganhar um dinheirinho. Mas vai de pessoa para pessoa. E, então, minha opinião é, se você tem a oportunidade de ter uma casa, faça isso aqui. Mas se você não tem no início, pode fazer essa aqui. Mas a longo prazo eu recomendo, se você for fazer, por exemplo, a de rank B, A ou S, somente fazer a de casa já, para você não acabar saindo no prejuízo. Por exemplo, não quero mais ser professor, quero mudar de profissão, você ainda vai poder vender a mesa, ganhar um dinheirinho e talvez já comprar da sua próxima profissão, por exemplo, tá? Então, vale muito a pena. E uma coisa que eu quero falar também, galera, se vocês tiverem uma mesa de rank S, automaticamente vocês já vão ter todos os ranks anteriores liberados. Se você tiver um rank B, você vai ter do rank B para trás liberado. Se você tiver do rank C, vai ser do rank C para trás liberado, tá? E o rank E, level máximo do rank E é 20, level máximo do rank D é 40, level máximo do rank C é 60, level máximo do rank B 80, level máximo do rank A 100 e do rank S 120, tá, rapaziada? Então, basicamente isso é muito importante vocês saberem, para vocês entenderem como que funciona para vocês, a partir de ter pego o level 20, poderem estar upando mais a profissão do level 20 ao 40, do 40 ao 60 e assim por diante. Então é muito importante que vocês entendam e tenham esse conhecimento, para vocês entenderem qual caminho vocês vão levar e o que vocês vão preferir. Caso, por exemplo, vocês queiram chegar, por exemplo, no Rank A e só comprar a mesa portátil, é uma opção, vai de cada um, cada tem seu gosto, mas a minha recomendação é que a partir do C, eu recomendaria já ter uma casa já para vocês usarem uma mesa fixa já, que eu acho que vai compensar mais. Mas aí vai do gosto de cada um e da forma da gameplay de cada um e do que cada um puder fazer, tá? Vou mostrar um pouco aqui como é que funciona a coleta de recursos no caso da minha profissão de professor, rapaziada. E vamos pegar a nossa daily de hoje, né? Falar com a Officer e temos Ekans, Odd e Magnimind. Vou estar pegando do Odd aqui, bem tranquilo, e a gente já vai direto para nossa ranch ali também de Machox, né, que ficam aqui na direita, bem nesse localzinho aqui, ó. A gente vai sair de Pilter, vai descer aqui, vir para esquerda e vai vir para cá, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui a coleta de recursos para vocês. Deixa eu encontrar um pequeno matinho aqui. Vamos ver, tem até um Odd aqui, ó. Posso derrotar ele, né, mas deixa eu achar um matinho aqui pra gente
coletar ele pra vocês verem. Então, galera, olha aqui. Encontrei esse recurso aqui, vou estar mostrando pra vocês. Esse recurso aqui, galera, esse tronco aqui de árvore, vocês podem ver que tem esse aqui, tem esse aqui, tem aquele ali, ó. Ele é o recurso pra estilistas, pessoal. Então, se você é estilista, você consegue pegar esse tronco aqui e você vai ganhar madeira, tá? Além desse, o estilista também consegue coletar o corpinho morto dos pokémons. Por exemplo, vamos derrotar esse Oddity aqui rapidamente, aproveitar que também ele é da nossa missão. Por exemplo, a gente derrotou o Oddity, né? Se a gente vier aqui e clicar com o botão, caso a gente fosse estilista, a gente consegue fazer uma leitura dele, a gente ganharia estrelas, tá? Então, esse é interessante. Eu vou estar mostrando os dois recursos que tem ali, vou estar mostrando os matinhos agora do professor, que é a nossa profissão, tá bom? E queria falar também, o professor, para ele conseguir chamar um aluno, rapaziada, vocês têm que ter um celular. Eu vou estar falando mais pra frente, porque eu não vou comprar o celular agora, eu vou comprar mais pra frente. E a gente vai poder chamar o nosso aluno. Então, essa parte da relação ao professor, eu vou estar falando ao longo da série aí. E ao longo das outras profissões também, vou estar falando de pouco em pouco em cada episódio ali, pra vocês ficarem mais antenados nisso. Quis falar mais agora, mais por cima, para vocês entenderem. Vou estar aqui derrotando esses pedidos aqui e a gente vai chegar nesse recurso ali atrás para mostrar para vocês. Então, beleza, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, que tem esses matos aqui. Temos esse mato aqui grande na minha esquerda, esse matinho e esse super matão aqui. Esse aqui são recursos de professor, galera. Com essa ferramenta aqui que eu tenho, eu consigo coletar esses recursos. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui com o botão, ó, vou clicar aqui, ó, e a gente vai poder ter esse recurso. E aqui tem também esses minigames, foi até bom, pareceu, ó. E a dica que eu já vou dar, você pega com o seu mouse e fica em cima sempre do bicho que você tem que ficar, ó. Não, peraí, eu vou cancelar para mostrar melhor para vocês. Por exemplo, quando você vai coletar esse recurso, rapaziada, esse recurso pode ou não aparecer o minigame. No caso, já apareceu de primeiro. Então, a gente vai clicar aqui e vai aparecer o minigame das Pokébolas, tá bom? E a dica que eu já vou dar para vocês, ó. Pediu o Tentacruel. A gente identifica o tentáculo e bota o setinha do mouse em cima dele e fica acompanhando ele, tá? É infalível. Isso aqui não tem como você errar se você fizer isso, tá, galera? É literalmente infalível. Então, a gente sabe que ele tá aqui, ó. Clicou e a gente já vai tá fazendo a animaçãozinha aí e vai ganhar nossos queridos matinhos. Ganhamos 3 matinhos, tá até aqui, ó. Top demais. Então, às vezes vai aparecer esse negócio e às vezes não vai, ó, tá vendo? Aí eu já tô pegando recursos, vocês podem ver, ó, ganhei um matinho só. Aqui, ó, esse aqui eu vou ganhar, vamos ver se vai ser um também. Esse aqui eu já ganhei 2, tá? Quando aparece o minigame, geralmente a gente ganha mais do que o normal, mais recurso que o normal, tá bom? Isso é importante, é vocês saberem. Por exemplo, ele aqui, esse é o super matão, esse super matão dá muito mais que o normal. Ele também apareceu o minigame, bom demais, ó, Caterpie pediu. Vamos fazer a mecânica, ó, ficou aqui em cima, tá? E uma coisa que eu quero falar pra vocês, vocês podem ver, a gente tá pegando 2 matinhos, é muito pouco, realmente muito pouco, tá? Mas de acordo com o que a gente vai evoluindo na nossa profissão, a gente começa a pegar 20 matinhos aqui, ó. Peguei o super matão, já ganhamos 81 matinhos, estamos com 87, saca só? Então veio muita coisa. Eu tava falando antes, voltando ao assunto, de acordo com o que a gente vai evoluindo no level da nossa profissão, a gente tá level 0 atualmente. Então a gente vai pegar realmente pouquíssimo mato desses matinhos, porque a gente tá level muito baixo de profissão. Então vai vir muito pouco recurso pra gente, tá, rapaziada? Por exemplo, vamos pegar esses matinhos pra vocês continuarem vendo, ó. Vamos ver quanto que vai vir desse aqui, ó. Esse aqui veio 2, então tipo vai vir pouco. Mas de acordo com que a gente vai upando a nossa profissão, vai começar a vir mais recursos. Então podem ficar bem tranquilos quanto a isso, tá? Agora bora lá pra Hunt dos Machoke pra vocês verem aí. Vou estar deixando o caminho acelerado pra vocês verem eu chegando lá. E a gente vai utilizar o nosso Gastly, tá? O nosso Gastly, galera, como eu falei no vídeo passado dos Helds, deu uma citada no site, a gente pode botar um elemental nele para ele ter um ataque passivo mais forte e derrotar mais fácil os Machoke, tá? Mas aí vai do seu gosto, cada servidor tem um valor de Held específico, tá? Aqui no meu servidor, o Held Elemental 2, que é o que eu geralmente recomendo botar, tá um pouquinho mais caro, tá ali 300k, nesse momento 300 mil. Então eu não vou estar usando, eu vou estar usando ele padrãozinho mesmo. Dá para usar tranquilo o Gastly normal, mas não é das melhores opções. É que opções que temos para a gente estar upando aí. Então, pessoal, vem aqui no Market rapidinho para dar algumas dicas para vocês e falarem das opções de hunt que nós temos, tá? Primeiramente, temos a opção que nós vamos, que é a opção sem gastar recursos, sem gastar revive, para a gente fazer ali mais tranquilo possível, que é a do Gastly, que é que eu recomendo que vocês fiquem até o level 40 ali, pelo menos. Dá para ficar até o 50, mas eu recomendo até o 40, porque eu vou estar passando algumas dicas aí para vocês, tá bom? Que fica aqui, que é as dos Machoke. A gente vai sair aqui, ó, de Pilter, vai descer aqui, vai passar por esse caminho todo aqui, como eu disse pra vocês, e vamos chegar aqui neste local. Eu já tinha mostrado pra vocês, mas vou estar mostrando o caminho daqui a pouco ao vivo também, tá? E o que a gente pode fazer nessa missão? A gente pode fazer ela só ir lá com o Gastly normal e fazer bem tranquilo, bem de boa. Isso vai demorar um pouco, né? Porque o Gastly vai dar pouco dano, vai demorar um pouquinho, vai depender dos cooldowns e tudo mais. Mas também tem como a gente acelerar essa hunt. Como é que acelera ela, Blight? Lembra que eu falei pra vocês do Helds? Lá pra frente eu vou estar explicando um pouco melhor, mas aqui eu vou estar falando mais um pouquinho sobre eles. Se a gente vir aqui e pesquisar elemental, a gente vai ter esses Helds aqui, tá bom? E o que esse Held faz, Blast? Vou estar lendo pra vocês, ó. Concede ao Pokémon 14%, né? No caso, a porcentagem muda de acordo com cada tier, né? Esse aqui é o tier 4, então 14% é relacionado ao tier 4. Se a gente vier no 5, por exemplo, seria 17, o 6, 19 e o 22. Mas o que a gente quer é o que ele faz. O que ele faz? Concede ao Pokémon a porcentagem de chance de ativar um passivo elemental. Não funciona com o está onde. Ou seja, o que acontece? O Pokémon ativa uma passiva elemental
de acordo com o que ele vai apanhando. E o que eu recomendo? Que vocês tenham um Elemental 2, tá? Ali só tem o Tier 4, que é o menor que tem ali, então não recomendo vocês a compararem o que não seja o 2 e que não esteja mais que 100k, tá? Porque nos meus servidores estão bem carinhos, mas eu só recomendo vocês compararem o Elemental se tiver 100k aí para baixo, ou até 150 ali é um preço que eu acho que vale a pena para agilizar essa parte da hunt, mas não recomendaria tanto, tá? Além dessa hunt, temos a hunt de Primeape aí, muito boa também, que fica num local bem distante, é uma hunt boa também de se fazer. Podemos também ficar dando cabeçada nas árvores, né, que o famoso Headbutt é uma boa opção pra gente pegar do 30 ao 50. E uma opção para mim mais favorável, que é a Cerulean Quest, que já tem um vídeo no meu canal que fica bem aqui, vocês podem ir lá, vou estar deixando um trechinho dela também. E a gente precisa do Pokémon Bronzor, deixa eu ver se tem um no mercado aqui. Bronzor. Aí temos um Bronzor, e a gente precisa desse Pokémon aqui pra gente fazer só essa hunt, e vai gastar bastante revive, tá? No meu caso aqui, no meu servidor, tá 200k, o mais barato aqui, mas geralmente ele custa 130k ali, que a galera vende no market, tá, rapaziada? E quem quiser ver como é que faz, pra mim é a opção mais rápida de você upar do 30 ao 50, então se você quiser fazer essa opção, vai estar aparecendo um trechinho dela, como eu disse pra vocês na tela aí, e também tem no meu canal um vídeo certinho pra vocês verem como é que faz, caso alguém queira fazer essa opção também. No caso, bora lá sem mais enrolação, fazer a do Gastly nos Machoke, né? Vamos lá. Vou estar mostrando o caminho na intro pra vocês, vou dar acelerado no vídeo pra vocês verem o caminho, tá? Então, deixa o like, rapaziada, porque vai ser muito da hora. E hoje a gente vai fazer bastante da coisa mesmo, tá? Chega de falar agora e bora pra ação, que é isso que vocês querem ver. Já dei muita explicação, né? Como eu disse, eu queria também pedir, galera, por favor, antes de eu dar acelerada aqui, comentem embaixo, galera, o que vocês querem, guias, né? Guias, curiosidades, para mim saber o que eu posso falar, o que eu posso fazer, né? Também vai ser muito importante ter o feedback de vocês. Ah, Vlad, faz isso, eu não sei fazer isso, me ensina, por favor. Por quê? O que eu não souber, eu vou correr atrás para saber, para trazer para vocês. E o que eu já souber, eu vou estar trazendo para vocês. Então, me falem o que vocês querem aprender, o que vocês têm dúvida. Ah, Vlad, não sei fazer isso. Onde eu faço isso, onde eu faço aquilo. Comenta, por favor, porque vai ser de extrema importância e vai ser essencial também para me trazer esse conteúdo para vocês. Então, vamos acelerar o vídeo aqui para vocês verem o caminho, rapaziada. Chegamos aqui então no local, galera. Vocês podem ver que tem uma Machop aqui. Aqui logo nessa entrada só tem Machop, tá? Subindo essa escada aqui, daí à nossa esquerda vai ter a segunda e a terceira evolução ali também. Então tome bastante cuidado, tá? Como vocês podem ver, galera, o Gastly não vai apanhar nada dos Machoks aqui, ó. Ele não vai apanhar literalmente nada, rapaziada. Ele realmente não apanha nada para eles, porque ele é um fantasma, eles são lutadores, então eles só dão ataque melee. Aqui vocês podem ver que é bem safe, eu só vou ficar batendo, não vai ter muito segredo. A dica que eu vou dar pra vocês, galera, é fiquem aqui até o level 40 e capturem a primeira e a segunda evolução dele. A terceira nem tentem, porque ela realmente vai ser muito forte para o nosso level. E vai por mim, como eu sei, me contaram da melhor forma possível, né? Eu fui de arrasta pra cima já, na época que eu fui tentar enfrentar, porque ela já bate no Gastly, tá? O Gastly não fica imune à terceira forma, mas a segunda e a primeira ele acaba ficando, tá? Vou tacar Great Balls aqui mesmo para dar uma economizada nas nossas ultras.
E vamos tentar capturar a primeira e a segunda forma, tá? Aqui a gente vai ficar literalmente só ficando aqui, ó. Já vamos pegar o Pokédex aqui, ó. O Dex da segunda forma do Machoke. A gente vai ficar matando Machoke e Machop e vamos capturar as duas formas. A gente pega no level 40, a gente vai sair daqui, tá? E a dica é, galera, lembra que a gente capturou uma Butterfly no vídeo passado, por isso que eu fiquei até capturar a Butterfly? Porque aqui também vocês também podem usar a Butterfly de vocês, pessoal. Vamos estar só mostrando aqui um pouquinho a Hunt com o Gastly para vocês verem na prática aí como é que funciona a Hunt com ele. Vocês podem ver que ele não vai apanhar nada na vida, vocês podem reparar aqui que minha vida vai estar sempre na mesma quantidade. Então tá aí, galera, vocês viram que demora um pouquinho, tá, com o Gastly, mas vocês podem ver que a gente não gasta recurso nenhum, a gente não gasta revive, justamente porque a gente não toma dano. Caso vocês tenham o Held, o X Elemental, né, que é o Held que eu falei pra vocês, vai ser muito mais rápido, porque o Gastly vai bater mais, que ele vai bater de passiva, né? Então vai agilizar esse processo, vocês vão economizar bastante coisa também. Mas caso vocês não queiram economizar isso tudo, vocês podem utilizar essa pequenita aqui, ó, nossa querida Butterfree, rapaziada, que a gente level 30 já pode usar todas as skills dela. Então vou mostrar aqui como é que funciona com a Butterfree pra vocês. Vou estar lurando aqui com o nosso Gastly e tomem bastante cuidado, não vão muito pra cima e nem muito pra baixo, rapaziada, porque aqui vai ter, como eu disse pra vocês, a terceira evolução, né? Então tomem muito cuidado, chega aqui só nas bordas, fica só nesse lado de cá, pra vocês não lurarem demais. Então vamos chegar aqui, ó. Vou estar usando essas duas skills aqui. Beleza, aqui eu já vou pegar a nossa Butterfree, vou chegar aqui e vou dar o danão, ó. Aqui no caso a gente já vai estar gastando Revive, né? Pra fazer a derrota dos bichos aqui. Então, mas vocês podem ver, ó, a velocidade que vai, tá vendo? É muito mais rápido, muito mais ágil utilizando a Butterfree. Vou até dar uma dica aqui pra vocês também, bem interessante, que eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês. Organizem as skills da Butterfree, rapaziada. Por quê? Vai agilizar muito mesmo o processo de vocês. Vamos usar aqui, ó, vamos trocar aqui pra gente dar mais fácil. Na segunda evolução eu vou estar atacando aí Ultra Balls, tá? Como assim? Organizem as skills. A gente pode organizar a ordem das skills. Vocês podem ver aqui, ó, vai vir assim. Se a gente clicar nesse cadeado, a gente agora vai poder trocar a ordem, pessoal. Então vamos aqui, ó, vamos estar deixando o nosso querido no 5 aqui pra dar o soninho, né? Aqui essa skill também é muito boa, essa skill aqui também é, só que ela é reta, essas duas aqui não são em área, tá? Essa aqui é em área, essa aqui também, essa aqui não é necessariamente em área, essas duas, então a gente vai estar retirando elas aqui. Então vou passar essas duas pra cá, vou estar mostrando como que eu gosto de ordenar pra vocês, tá? Essa aqui, a gente passa pra cá, a gente passa essa pra cá e essa pra cá. Essa aqui também é um target, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu gosto, tá? Então beleza, ó. Vamos estar lurando com o Gastly. Por que com o Gastly? O Gastly não apanha, então a gente vai puxando com ele para a Butterfree não apanhar nesse início. A gente vai puxando ele aqui, ó, vai juntando a rapaziada. Não tem muito segredo, bem de buenas mesmo. Aí eu junto a rapaziada, para ele ali no meio, ó. Fechou? A gente já puxa a Butterfree aqui agora. Puxou ela, já chega aqui, ó, dá o soninho em geral. Dá as skills tudo em área aqui, ó. Dá-lhe, aí já usa o Revive de novo. Opa, usei no time errado. Já chega aqui na rapaziada, já dá o sonito. No caso, a galera espalhou ali, mas vocês podem ver, ó, funcionou de boa e já derrotamos todo mundo. Então vocês podem ver que utilizando a Butterfly vai ser bem rapidinho. Mas caso vocês não queiram, ou queiram usar o X Elemental, ou queiram aí também ficar só com o Gastly, é muito tranquilo, dá pra ficar de boa, só vai demorar um pouquinho mais. Essa estou dando a opção mais lenta, a opção intermediária ali, que seria o Gastly com Elemental, para não gastar recurso, né? Tanto recursos, a opção de não recurso, a opção intermediária. E a opção avançada aqui é pegar um Butterfree, vem cá, captura os dois. E depois que a gente capturar, tem que capturar pelo menos uma Machoke, né? Que é a segunda evolução, que a gente vai precisar dela mais pra frente, no level 40. E depois a gente vai mudar Dirante, tá, pessoal? Vamos aqui então tentar capturar mais uns Pokémons aqui. E já volto com vocês, vou estar deixando vocês um pouquinho com a Hunt aí, rapaziada, até a gente pegar o 40.
Capturamos, rapaziada, nosso queridíssimo Machop. Capturamos ele aí. Dá aqui, dá. Decidi tacar nos Ultra Ball mesmo. Capturamos na Ultra Ball, como vocês podem ver ali. Eu vou mostrar pra vocês de novo, rapidão, só derrotar esse aqui. E galera, vocês podem ver que é bem tranquila a hunt. E eu acabei uma hora ali indo na terceira. Foi até bom pra vocês verem como é que ela é. E vocês viram que ela bate muito, rapaziada. Ela é bem fortinha mesmo. Então, tome bastante cuidado em relação a ela, rapaziada. E a gente já tá no level 36, então estamos quase pegando 40. Vamos que vamos pra cima. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Aqui, ó. Capturamos, ganhamos de XP, ó. Podem ver, a gente gastou 50 Great. E... não, a gente ganhou de recompensa 50 Great, falei errado. Gastei 6 Ultra Ball e 41 Great Ball. Então, rapaziada, agora é só capturar a segunda evolução e pegar level 40 pra gente mudar de rank. Capturamos, rapaziada, pegamos level 38, capturamos a segunda evolução, Machop. E dali, quantas balls foi? 144, 104 Ultra Ball, rapaziada, beleza demais, estamos gigantesco. E fizemos um catch aí também, vocês podem ver que a gente ganhou tokens, rapaziada, aí, ó. Top demais da conta, estamos gigantesco, rapaziada. Ganhamos aí 2 chavinhas dimensional e também o de catch, né? De fazer dele catch, então, que é esse aqui no caso, né? Esse aqui, ó, catch token, top demais. Então vamos continuar aqui agora até a gente pegar nosso querido level 40, galera. Bora que bora. Então, galera, pegamos level 40, rapaziada, estamos gigante agora sim. Como vocês viram, capturamos as 2 evoluções, a primeira e a segunda, estamos top demais, então, rapaziada. E também tivemos a sorte de dropar 2 Belt of Champions, que é 2 cinturão aí do Machop. Cada um vale 1000 de gold, né, no NPC. E ele também usa pra vender berries, né, pra vender berries não, perdão, pra fazer berries, né, de lutador, rapaziada. Então eu vou tentar ver se no market quanto ele tá valendo. Vamos aproveitar pra tentar vendê-lo. Bora voltar lá pra Pilto, que agora a gente vai ir atrás das hunts dos nossos queridos Taurus, rapaziada. A gente vai caçar o Taurus agora, então a gente vai pegar level 40, 50, né, quer dizer, lá nos Taurus. E lá a gente vai tentar dropar algumas caudas dele e vai fazer alguns outros cats também, algumas outras capturas. Então vai ser bem interessante. Vou mostrar o caminho todo pra vocês. Mas antes, vamos lá para a nossa querida Pilter, pegar nosso novo Pokémon que a gente vai utilizar lá, que é o Machop, para derrotar os Taurus. Também passar lá no market pra gente continuar essa série, nosso episódio de hoje. Pegamos aqui, rapaziada, vamos estar pegando o nosso novo Pokémon que a gente vai estar utilizando aqui. Vamos guardar nosso guest, vamos pegar aqui o nosso querido Machocão da massa logo. O bicho é brabo, ó, bodybuild, tá no shape, fez amor com suco, claramente, né? Vamos já falar que o nosso enfermeiro já vai curar nossos Pokémons. E vamos comprar algumas foods aqui, rapaziada. Nossas foods praticamente já acabaram, né? Então vou comprar algumas pizzas aqui já, pra gente ter uma food mais duradoura aí com a gente, tá? Vamos passar aqui no market de food aqui embaixo. Vamos aqui pegar umas pizzas. Vou pegar umas 10 pizzas que eu acho que vai ser o suficiente. Por enquanto, pelo menos, né? Já 10 pizzazinhas. Vamos botar aqui já na aba de itens pra gente usar mais fácil. Bora lá no market agora. Vamos chegamos aqui no market, rapaziada. Vamos ver se a gente vendeu nossos itens antigos. E vendemos, rapaziada. Que beleza. Estamos cheio de grana aqui. Top demais. Vamos estar passando aqui pra gente. Fechou. Isso, rapaziada. Beleza. Vamos aqui já fazer a transformação. Opa. Aí, agora. Opa. Agora sim. Não tá aqui. Isso. Agora tá bonito. Aí. GG. Então vamos ver quanto tá valendo aqui o cinturão no market. Tá compensando mais vender para NPC. Belt, rapaziada, tá compensando vender mais para NPC, não compensa botar por 1k, porque senão a gente vai pagar taxa. Então realmente não tá compensando. Vamos vender aqui os outros itens que a gente não vai usar. Vamos estar guardando só essas water gen aqui, mas a gente pode vender. Vamos lá no outro NPC aqui, nossa querida Pilter, para vender os cinturão lá. Chegamos aqui no outro market de Pilter para vender, que vende os itens especiais, né? Então aqui vamos já fazer a nossa querida venda rápida aqui e ganhar mais 2k, 2000, né? Então estamos gigantes, rapaziada. Agora sim, bora lá pra nossa querida Cerulha, pra gente ir pro caminho que a gente vai estar indo aqui, ó. A gente vai estar indo pro Range, que é lá que ficam os Taurus e alguns outros Pokémons também, inclusive o Dudu, e tem também Ponitas e um Rapidash lá também. A gente vai tentar capturar as Rapidash, que a gente vai usar, quer dizer, as Ponitas, que a gente vai transformar em Rapidash no futuro. E essa Rapidash vai ser muito importante, vocês vão entender porque é uma estratégia muito boa e vai salvar muito vocês, tá, rapaziada? Vamos entrar aqui no túnel das montinhas pra andar, fazer o caminho um pouquinho mais rápido. Vamos descer do nosso Poké aqui. Eu mostrei no vídeo passado esse caminho aqui que a gente pode vir pra gente passar pra Cerulha mais rapidamente e pra algumas outras cidades, tá? Vamos que vamos, vou fazer aquele cortezão maroto pra gente já dar aquela acelerada. Depois eu mostro o caminho a partir de Cerulha pra ficar mais rápido e dinâmico o vídeo. Vamos, chegamos aqui já, rapaziada. E aqui chegando a gente chegou em Cerulha, né, rapaziada? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, em vez de falar com aquele cara ali, que é pra voltar, a gente vai falar com esse camarada aqui, ó. Ele vai mandar a gente pra Green Garden. Então ele vai estar aceitando aqui, a gente vai fazer um longo caminho, vocês podem ver aqui, ó. Tá fazendo um longo caminho aí. E de Green Garden, que a gente vai estar chegando aqui, no caso seria meio que Saffron, né, podemos dizer assim. A gente vai estar pegando um caminho aí pra botar mostrando tudo direitinho pra vocês. Beleza, chegamos aqui, rapaziada, então a gente vai estar subindo aqui agora. Vamos lá.
Vamos subir lá a escadita aqui, ó. Opa, desci sem querer de novo. Dali. Musiquinha de Natal. E aqui a gente já saiu. Olha, estamos já em Safra, rapaziada. Então, aproveitar que a gente já tá em Safra, vamos dar uma passadinha ali e já liberar o teleporte daqui, né? Por eu já deixar pronto. Como sempre falam, vão em uma cidade nova, sempre passem no CP e liberem o TP de lá, tá, rapaziada? Mas a gente não vai vir, nosso foco não vai ser vir aqui, vai ser, só eu tô passando aqui pra liberar o TP mesmo, né? Vamos passar aqui, ó. O TP fica bem aqui na lateral já, então vamos passar aqui. Beleza, gigantescos. E dale, falando com a enfermeira Joy, então já liberamos o TP aqui, GG. Beleza, pessoal, então vamos sair aqui pela entrada que a gente acabou de entrar e a gente vai direto pra Vermilion. Por quê? A gente também vai passar no CP lá, mas porque a gente tem que passar pra Vermilion, a gente vai vir aqui pra essa área aqui, ó, Diving Spot, tá vendo esse caminhãozinho aqui? Nosso objetivo é chegar ali pra gente depois descer aqui pra parte do Ranch, rapaziada. Vou mostrar o caminho todo na íntegra pra vocês aí, tá bom? Então vou deixar no modo acelerado aí, a gente vai passar no CP e depois já vai direto pro caminho, então volto com vocês quando a gente chegar no nosso destino final. Chegamos aqui na parte do CP do Diving Spot, tá, rapaziada? Mas antes da gente ir aqui pra Ranch, né, que é só seguir reto aqui e descer nessa escada, eu vou estar voltando aqui nesse spot que fica bem aqui em cima. Vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Deixa eu me aproximar aqui um pouquinho. Nesse spot aqui, ó. Nesse pontinho a gente vai descer e a gente vai capturar uma Starm ali, rapaziada. Tá, vai ter uma Starm lá, a gente vai capturar ela. E por que a gente vai capturar? Porque ela vai ajudar a gente a derrotar as bonitas, tá, rapaziada? Não é necessário, mas também a Starm pode ser bem útil pra gente no futuro. E é um Pokémon bom e além disso é um cat a mais, né? Então é bem importante, eu acho que é bem interessante também a gente conseguir o cat dela, tá? Eu vou chegar aqui pra vocês, ó. Vai ter até um NPC aqui do lado, o Sun. Vai estar descendo essa escada aqui, ó. Essa outra escada aqui e a gente já vai estar aqui na parte do fundo do mar, tá bom? A gente tem esse equipamento de mergulho, então não se preocupe, a gente vai ter um speed aqui. E a Starm fica bem aqui neste cantinho, pessoal. Se não tiver, espera aqui, porque pode ser que alguém derrotou, alguém passou aqui e derrotou ela. Então espera um pouquinho, não vai muito para a esquerda, porque aqui os bichos são bem fortes, então tomem muito cuidado. A gente vai estar esperando aqui, que tem alguns outros mobs também, como o Tentacool. E tem uns Golden, tem uns outros bichos aqui também, vocês podem ver bem de boa. Então vou estar esperando a Starm nascer aqui pra gente derrotar ela e tentar capturar, tá? Então pessoal, a Starm nasceu, que vocês podem ver tem essa Starm aqui. Então vamos pegar o Dex dela já de uma vez. Beleza, GG e derrotamos ela. Vamos tacar um Turbo. Vai que a gente captura de prima, né? Prima, beleza. Não capturamos, então vamos aqui. Eu vou esperar ela nascer de novo. Até a gente capturar, vou ficar aqui pra gente já conseguir mais uma cat pra nossa coleção, rapaziada. Capturamos, rapaziada. Joguei uma Great e duas Ultra. Já capturamos uma Starmie GG aí, ó. Vocês podem ver. Top demais. Então, gastamos aí basicamente duas Ultra e uma Great Ball. Top demais. Agora vamos passar lá no CP que tem aqui também e já pegar nossa Starmie. Então, pessoal, chegamos aqui no nosso destino. Passei no CP, ó. Tem um mano já montando um Taurus, que é uma ótima montaria inicial de Ride, tá? E a gente passando no CP para liberar o TP daqui pra gente usar no futuro. A gente vai voltar aqui e vai falar com essa nossa queridíssima aqui, com a Lance, tá? Porque ela vai dar uma task pra gente de derrotar Taurus, ou seja, mais XP pra gente, né, rapaziada? Ela vai pedir que a gente derrote 150 Taurus, o que é uma boa quantidade, que vai ajudar a gente a garantir, meio que podemos dizer, a captura. E também tentar pegar umas boas Bulltails aí. Então bora, vamos aceitar aqui. Beleza, pedimos agora, já pegamos a task com ela. Agora a gente vai voltar aqui pelo caminho que nós viemos. E vamos lá derrotar os Bulltails não, né? Eu fiquei com o nome do item. Os Taurus, tá? Para derrotar os Taurus, fica logo aqui em cima. Vou estar mostrando o caminho para vocês. De todos os bichos que tem aqui também, tá bom? Bom, aqui logo acima, se a gente passa essa parte aqui, vamos ter os respawn do Taurus aqui, ó. Logo na entrada, essa aqui é a parte dos Taurus. Esse primeiro aqui, ó. Tem até um mano upando aqui nos Taurus. Tem um cara aí upando aqui nos Taurus.
Eu vou ver se eu vou perguntar ele depois se ele permite a gente upar. Aqui embaixo, rapaziada, vamos estar tendo Dudu, que também a gente vai capturar. No caso a gente já tem, mas é para ganhar o cat dele. Aqui em cima tem mais alguns Tauros, como vocês podem ver. Aqui embaixo tem mais Dudu. E aqui para a esquerda vai ter as Ponyta, rapaziada. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Temos as Ponytas aqui também. Tem até um cara upando aqui. Então, GG demais. Eu vou estar indo aqui, vou perguntar esse mano aqui se ele deixa a gente upar aqui por enquanto. Vamos lá, vamos tentar fazer essas partes dos Tauros aqui, que vai ser bem interessante. Então, galera, perguntei aqui, rapaziada, o cara deixou. Então, vou ensinar aqui pra vocês como é que funciona o respawn de Tauros, tá? Vamos lá, que a gente vai chamar de 1 em 1 e a gente vai estar derrotando os Tauros aí, galera. E que é isso, rapaziada? Jogamos 2 Ultra Ball e capturamos um Tauros. Não acredito, meu amigo, rapaziada. 2 Ultra Balls, cara. Olha isso aqui. 2 Ultra Balls pra capturar. Você ganhou 25 XP capturando um Tauros. Que é isso? Eu já tinha parado aqui. Que é isso, rapaziada? Que é isso? Tamo gigante, tamo gigante. Então, rapaziada, conversei com o mano aqui. O mano permitiu que a gente ficasse aqui, tá? Galera, aqui a dica é: peguem sempre um Taurus de cada vez pra vocês... Aí o cara falou pra gente tomar cuidado. Valeu, mano, tamo junto demais. Aqui a dica é sempre tomar cuidado, rapaziada. Uma dica que eu posso dar pra vocês, galera, é que vocês podem vir aqui também, derrotem esses Tauros e fiquem aqui nos Dudus. Por exemplo, no caso aqui eu tô dividindo respawn com o cara, você poderia também pegar esse respawn aqui do lado, né? Ou ir ficar indo lá nos Rapidash, na Ponyta, né? E ficar meio que indo nos respawns aqui e trocando pra agilizar o processo, tá, rapaziada? Mas como eu tô dividindo com um mano aqui que cedeu pra gente gentilmente aí, até adicionei o cara, o teu Fuckinger. Salve, mano, tamo junto demais, tá? A gente pode vir aqui ó, no respawn do Dudu e vir derrotar eles, rapaziada. Aproveitar pra já ganhar um XP a mais também, esperar os Tauros nascerem. E a gente já tenta fazer o cat, né? Vamos ver se a gente vai conseguir já. Vamos tentar, que é até bom se a gente conseguir, a gente já garante aí um pouco mais de XP, tá? Os Dudus são um pouquinho mais fracos que os Tauros, então vocês podem puxar mais de um deles. Não tem problema. Vamos aqui. E beleza, agora a gente volta lá para os nossos queridos Tauros e continuamos nossa queridíssima rantizada. Então aqui nosso objetivo, como eu disse para vocês, é fazer a task. Inclusive deixa eu ativar ela aqui, que eu tinha esquecido de botar aqui, ó. Task. Ah, não tem como ativar ela, aquela é uma task antiga. Mas tá de boa. Tem task, tem como ativar para ficar aparecendo ali. No caso aquela ali não tem, né? Mas tá de boa. Então a gente puxa aqui um Taurus cada vez. Derrota bem tranquilo, bem de boa, como vocês podem ver. Sem muito segredo, rapaziada. Como a gente já capturou um Taurus, eu tô trocando só Great Ball agora. Se a gente capturar mais uma louco. A gente não dropou nenhum Bulltail ainda, infelizmente. Mas tenho esperança que conseguiremos dropar uma boa quantidade de derrotar todos esses Taurus que a gente tem que derrotar. Então vamos que vamos. Level 42, pegou com sucesso, rapaziada. Tamo gigante demais. Acabamos de pegar level 42. Dale. Capturamos o Dudu, rapaziada. Dale que dale. Gastamos 21 Great Ball. Ganhamos mais 3.000 XP e mais um Cat pra conta. Tamo upando bastante aqui. Tamo aqui derrotando os Dudu, como eu falei pra vocês, né, de dica. E vindo aqui entre os Dudu e os Taurus aqui pra gente ficar otimizando o máximo de XP possível aí, tá, rapaziada? Então vamos aqui derrotar mais alguns Taurus. Estamos bem aí, fazendo bastante XP. Então vamos que vamos rumo ao level 50 e completar a nossa task de Taurus também, rapaziada, que é sempre muito importante. Vamos lá, derrotar o nosso querido Taurons aqui. E galera, por enquanto não tivemos ainda nenhuma drop de Bulltail, infelizmente. Mas vamos ver se a gente ao longo desse período aqui a gente consegue dropar. Podia dropar pelo menos umas 5, já tava ótimo, dá pra ganhar um dinheiro bom já. E ajudar bastante a gente aí na nossa jornada. Vamos que vamos. Então galera, tá faltando um Tauro só pra gente completar a nossa task. Então vou derrotar ele aqui. Dale e task completada, além se não há mais Tauros para derrotar. GG, rapaziada. Mas antes da gente ir lá, vamos tentar capturar ali nossa Ponyta e depois a gente vai continuar aqui, né? Vamos ver o level que a gente pega, né? Vamos derrotar esse Tauros aqui e vamos lá na região da Ponyta, vou mostrar pra vocês. E como eu disse, galera, não importa de que a gente sair daqui level 50 e ficar aqui, né? Sempre lurando os Tauros, vai matando de um em um, derrota esses Dudu aqui também, caso tenha gente. E aqui a rotação eu vou mostrar pra vocês também na prática aqui, tá? Basicamente vocês vão ficar passando aqui nesses dois aqui, vão ficar rodando aqui em volta. E caso vocês queiram ficar rodando esses dois spots aqui do Taurus, né? Basicamente vocês vão ficar desse aqui e desse aqui, ficar alternando entre eles pra ficar derrotando os Taurus e esperar o time deles nascer aí, tá? As Ponyta ficam logo aqui, então já vamos pegar a Dex dela, né? E da Rapidash também. Recomendo não atacar a Rapidash, mas caso vocês queiram, fiquem à vontade. Eu vou estar pegando aqui a nossa Starmie e vamos que vamos, tá? Beleza, já foi um aqui. No caso, rapaziada, opa, vou usar as outras de uma vez. Eu tô usando, as Great para tentar capturar mais um aí. Mais um Taurus pra gente poder vender no NPC a preço de custo, tá? E ativei a Rapidash. Então vamos aqui, vamos bater nela, aproveitar. Tomar bastante cuidado, rapaziada.
Vou dizer que a Rapidash não é brincadeira, ela é muito forte. Então tem que tomar muito cuidado. Se a gente conseguir capturar ela seria ótimo, mas ela é bem tensa de capturar agora. Nem vocês podem ver, ó, galera. Tô mostrando pra vocês, ó. Olha quão forte ela é bem forte mesmo. Então, ai, errei skill ainda. É complicado. Olha a porrada doída dela, vocês podem ver aí, ó. Vamos aqui, vamos tentar derrotar ela pra mostrar pra vocês que ela é doída, tá? Realmente é um Pokémon um pouco mais forte, avassalador, eu diria. Bem pedrada. Por isso que eu não recomendo não bater nela, porque eles vão de arrasta normalmente ali, porque ela realmente é muito fortita. Vamos aqui. Nossa senhora, deu pedrada em nós. Beleza, vamos aqui. Vamos dar aquela curada aqui. Dali. Vou ter revive de uma vez para dar acelerada no processo. Beleza. Boa, foi. E dali. Nice. Vou usar mais um aqui. Nossa, tomamos na cabeça desse tá doido. E derrotamos, rapaziada. Mas olha, vocês podem ver. Olha as pedradas que a gente tomou. Muito forte, né? Então, tomem muito cuidado ao enfrentarem a Rapidash, rapaziada. Não recomendo enfrentá-la justamente porque ela é bem forte. Só bata nas punitas caso ative a Rapidash sem querer. Corre gritando, já diria. E tomem bastante cuidado, beleza? Vamos lurar aqui, vou derrotar essas aqui. Opa, errei a skill. Dá de boa. Beleza? Vamos dar aquela curada. Já ativa aqui a skill. E aqui nosso objetivo vai ser capturar uma punita já para adicionar uma para nossa coleção. E porque no futuro a gente vai transformá-la em um Rapidash, né? Ao chegar no level 80, como vocês podem ver, level 80 ela pode virar Rapidash. Então a gente vai evoluir com a pedra. E vocês vão entender mais futuramente o porquê a gente vai utilizá-la. Porque ela tem uma habilidade que vai ser muito útil pra gente. E vai facilitar muito a nossa vida, tá? Galera, enquanto a gente tava rushando aqui, eu também peguei bastante matinho. Vocês podem ver que eu já tenho 300 matinho aqui na nossa profissão de professor. Então, top demais. Depois comentei qual profissão vocês vão escolher, qual profissão vocês gostaram mais. Vai ser muito bom ter essa interação com vocês, tá? Então, vou ficar aqui tentando derrotando mais Tauros e até capturar Rapidash. Rapidash não, Ponyta, eu sempre confundo o nome das duas. É a cabeça até que dá umas bugadas, né? Então aqui eu vou ficar derrotando e quando a gente capturar a Ponyta, a gente volta, vai lá, entrega a quest e volta a farmar os nossos queridos Tauros. Por enquanto, ela derrotar os 150, né? O dropamos 6 buteio, o que já é uma quantidade boa aí que dá pra gente tirar uma graninha. Então é bem interessante pra gente. Vamos lá, continuar derrotando aqui nossos queridos Ponytas. Capturamos a Ponyta, rapaziada, e pegamos o nosso level 45. Tamo gigante, meus amigos. Que é isso aí sim? Então bora lá agora partir o CP e pegar também nosso Taurus, rapaziada. Bora lá e já trocar nossa montaria para ficar com a montaria bem mais rápida. Vocês vão ver que nossa speed vai aumentar bastante. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vem aqui no perfil, né? Ou clicar a letra P, clicar aqui nesse bonequinho ou clicar a letra P. A gente pode vir aqui a velocidade, nossa velocidade montada é 400. E vocês vão ver que com o Taurus vai aumentar muito, rapaziada. Vamos lá pro CP. Vamos chegar aqui no caminho do CP, vamos vir aqui. A cidade aqui é bem da hora, eu gosto do estilo dela. Então, estamos chegando aqui no CP e já vamos entregar também a nossa querida task, rapaziada. A gente completou a task dos Tauros, bora chegar ali então para ver nosso level subindo com a entrega quest e também ver nossos novos pokémons da equipe. Beleza, já chegamos aqui no CP, rapaziada, vamos pegar aqui nossos novos pokémonzitos. Já vamos guardar o Dudu aqui e vamos catar o Taurusão da massa, queridão. Ah, ele é level 50, esqueci. Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. A gente só pode dar o Taurus 50, não tem problema. A gente já vai sair daqui 50 mesmo. Então, não tem problema. Vamos aqui, vamos trocar a Butterfree por enquanto. E vamos deixar aqui nossa querida bonita para vocês verem também, tá? Agora ela não é tão forte, mas quando a gente transformar ela em Rapidash, a gente vai ter uma utilidade muito importante para ela. Então é extremamente importante que vocês capturem a bonita de vocês aqui, tá? Beleza? Estamos assim, vamos manter nossa equipe assim por enquanto. A equipe tá bem interessante, bem forte já. No jeito que eu gosto. Como aqui está falando com nossa queridíssima. Ela, não, ela fica ali em cima, né? Viajei. Ela fica cá em cima. Vamos falar com a nossa queridíssima aqui. Nossa. Entregar a task dela. Cadê ela? Vamos ver. E dali, estamos aqui na Lens. Vamos falar com ela agora. E beleza. Eu tenho todos os 50 talos. Derrotamos e passamos do level 45 ao 46. Ganhamos aí 75k de XP, muito XP, que passamos um level top demais na nossa primeira task concluída. Agora a gente vai voltar lá e continuar derrotando Taurus até completar aí o level 50, a gente finalmente pegar nosso level 50. Então falta 4 levels aí pra gente pegar, então volto com vocês quando a gente tiver pego o nosso querido level 50, rapaziada. Capturamos nosso segundo Taurus, galera, vim aqui, taquei 142 Great Balls e 10 Ultra aí.
capturando o nosso segundo Taurus. Agora eu vou parar de tacar a bola nos Taurus. Capturando o nosso segundo aí, que a gente vai vender no market pra também alavancar mais uma graninha pra gente aí, rapaziada. Então vamos continuar nossa jornada aqui ao level 50, bora. Então, galera, vamos pegar aqui nosso level 47, falta um Taurão só. Vamos derrotar esse aqui então, pra gente pegar nosso level 47. E eu tive uma ideia aqui, enquanto tava pensando aqui na hunt dos Taurus, e eu tive uma ideia diferente para nosso caminho. Então pegamos o level 47, estamos gigante, rapaziada. Dale. Agora eu tive uma ideia diferente. A gente conseguiu upar bastante aqui e a gente dropou, como vocês podem ver, dropamos uma Hearthstone e dropamos aí alguns buteiros a mais. Estamos com 11 ao todo, tá? Então vamos sair daqui agora e decidir que a gente vai voltar lá pra Cerulha, rapaz. Então vamos voltar pra Cerulha. Quando a gente chegar em Cerulha eu volto com vocês, tá bom? Tem muita coisa pra gente fazer e eu acho que vai ser bem legal pra série a gente fazer esse método. Eu acho que vai ser bem interessante. Então bora lá, rapaziada. Estamos aqui em Cerulha já. Vocês podem ver que já chegamos em Cerulha. Estamos aqui no market, que a gente vai vender alguns itens e também vai comprar um item em específico. Primeiramente vamos vender nossos itens aqui. Vamos ver o que a gente pode vender. Podemos vender tudo safe demais. Então não vamos vender. Vou segurar só essas Water Gem aqui e essas Pot of Flower, que pode ser que alguma coisa a gente precise para uma missão futura, tá? Então vamos lá, vendemos esses itens aqui. Agora a gente vai vir aqui e vamos ver quanto tá valendo esta pedrita aqui. Heart. Opa, não foi. Aí, Heart. Esta não tá valendo 5.2. Então preço bom. Vou botar aqui 4 dias. 5.3. Ainda 5.3 aí, uma hora vende. Vou deixar aí, ver se a gente consegue que venda aí. Vamos ver se é bom pra gente, tá? Vamos ver agora quanto tá valendo as Bulltails. Bulltail tá valendo 6.5k. Tá valendo um preço bom, top demais. Aí sim. Rapaziada, tá vendendo. Caraca, o cara tá vendendo 100. Vamos tentar vender. Se a gente conseguir vender, a gente vai ganhar uma grana boa já, rapaziada. Vamos vender aqui um centavo a menos que o mano ali. Vamos ver. Nós pagamos 70 dólares. Você tá louco, filho. Demais. Então, anunciamos, rapaziada. O lucro esperado 76 mil. Né? Top demais. E agora o que a gente vai fazer, galera? Como vocês bem sabem, a gente já tá level 40. E o que acontece no level 40, Blade? Se a gente vier aqui no nosso track, ele evolui para nosso queridíssimo Grovyle level 40. Ou seja, vai ter um Pokémon de planta bem forte já. Então vamos fazer a evolução dele aqui. Bora pegar Leafstone, que é a pedra de evolução dele. Leafstone, escreveu Leafstone. Essa aqui vai ser mais barata. Essa aqui vai ser mais barata. Então vamos comprar do mano aqui uma Leafstone. Vamos tá pegando aqui e dale. Vamos chegar aqui no nosso trecão. E você tem certeza que evolui? Com certeza. E dale, Grovylão. Da massa gigantesco, rapaziada. E dale aqui, dale. Beleza, evoluímos aqui pro nosso querido track, pro nosso querido Grovyle. E agora vamos fazer uma coisa bem interessante, rapaziada. Eu ia fazer isso no próximo episódio, mas decidi que vai ser muito mais interessante pra gente adiantar e vai acelerar a gente pegar o level 50 também. Se a gente vier aqui em Cerulha, bem aqui do lado tem esse local que chama Cubone Lair, que é onde a gente pode encontrar Cubones, Sandslash, tem também, eu esqueci o nome daquele que fica com a cabecinha, Dugtrio, e tem o Dugtrio e tem o eu esqueci o nome da primeira agora, mas sempre é porque os nomes de Pokémon nessa hora que a gente lembra, né? Mas a gente vai estar vindo aqui, vamos ver se não me engano esse cara aqui tem uma quest, se não me engano. Isso mesmo, derrotar 30 Diglett, 5 Sandslash e 30 Cubone. Então vamos pegar aqui, vamos que vamos. E agora a gente vai estar adentrando aqui a Cubone Lair. Já tem um Diglett. Diglett é a primeira. Então vamos pegar o Dex dela. E beleza, vamos aqui. Vamos aqui. E vocês podem ver que tem o terceiro aqui em cima dessas escadas. E aqui temos a primeiríssima. Deixa eu ver se a gente consegue rastrear essa missão. Se puder, vai ser bem interessante. Beleza, não pode. Vamos deixar da Obsidian ali rastreando. Daqui a pouco a gente vai fazer ela também, tá bom? Vamos tacar aqui umas Great, porque essa aqui é a primeira, não tem necessidade de tacar a Ultra. E vai tentar capturar ao máximo de Pokémon que a gente puder aqui. A gente vai capturar o Diglett, o Dugtrio e, de preferência, a gente vai tentar capturar um Cubone, rapaziada. Nosso objetivo aqui é capturar um Cubone. Se der também o Marowak, que vai dar um grande XP, a gente vai conseguir fazer bastante coisa interessante aí com ele, tá? Vamos aqui, vamos pegar o Pokédex do Dugtrio. Dá-lhe demais. Se capturar o Dugtrio vai ser muito bom, porque ele vai contar o catch diário, que ele já dá uma quantidade boa. Então vai ser bem interessante. Nem deixar para atacar uma Ultra, já para adiantar nosso processo aí. Então vamos aqui dar aquela rodada. Vai ser bem interessante pra gente, tá? Todo nosso foco aqui, galera, vai ser ficar rodando aqui em cima. E a gente vai capturar os Pokémons aqui. Então, se a gente conseguir capturar todos, imagino que a gente vai conseguir alcançar nosso level 50. E já estaremos preparados pro próximo episódio, que a gente vai usar o nosso querido Cubone, que ele vai ser uma peça-chave no nosso próximo episódio. Então vamos que vamos. Estamos gigantesco. Vamos lá. Eles estão dando alguma coisa que eu não tô conseguindo dar os ataques neles. Beleza? Nosso querido
O revive vai de raça, então vou ter que preparar pra dar o revive. E beleza, tem um revive. GG. Beleza aqui, vamos usar. Isso, beleza. Levamos a maioria embora. Dale, vem tranquilo, falpa não. Segura o Grovyle, que o Grovyle é monstro, rapaz. O Grovyle é monstro. Vamos passar aqui isso aqui pra cá, pra dar uma... Beleza. Deixar assim que vai ser mais fácil, né? Beleza. Isso. Então, galera, eu vou ficar lutando aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir derrotar eles todos aqui. E se a gente capturar, eu volto com vocês pra mostrar o nosso cat, tá? E mostrar quantas balls que a gente acabou pegando aí, né, rapaziada? Vamos aqui continuar a nossa procura aqui e o nosso captura. Vamos que vamos. Nessa jornada. Capturamos então o Diglett, rapaziada. Gastamos 10 Great Ball aí pra capturar ele. Então mais um cat pra conta. Vamos que vamos. Agora a gente tá tentando aqui o nosso querido Dugtrio. E será que vamos capturar com quantas balls? Chuta aí, eu quero ver vocês comentando quantas balls a gente vai gastar pro nosso querido Dugtrio, hein, rapaziada. Galera, dei uma pausa aqui rapidinho que eu vim comprar 1000 medicina pra gente, tá? Custa 2.000. Vim aqui, comprei 1000 medicina, vocês podem ver que custa 2.000 de gold. Porque esse medicina tira os efeitos de silence da gente, então pra facilitar a nossa hunt ali, ficar mais tranquilo, vim aqui e comprei. Então vim dar essa informação pra vocês. Bora lá voltar agora e tentar capturar o nosso querido Dugtrio. Capturamos Sandshrew com 2 Ultra Ball, rapaziada. Tava aqui caçando, pegamos o Dex dele e capturamos, vocês podem ver, com 2 Ultra Ball. Dale que dale, mais um cat pra gente hoje. Estamos gigantes, Sandshrew, esse bichinho aqui, né? Famoso tatuzinho, como eu gosto de chamar, o brabo. O Dugtrio, por enquanto nada, mas tá chegando, eu tô sentindo que tá chegando, rapaziada. Depois dele só vai faltar o Sandshrew, o Sandslash, eu acho que é Sandslash, se não me engano, é a segunda do Sandshrew. E o Cubone e o Marowak. Eu vou tentar capturar o Marowak talvez também, mas nosso foco aqui é o Dugtrio e o Cubone, rapaziada. Bora continuar aqui nossa jornada desses cats. Dale. Capturamos com 31 Ultra Balls nosso Dugtrio, rapaziada. 25.000 de XP pra conta aí. Dale que dale. Tamo gigantesco. E fizemos o nosso segundo Daily Cat de hoje, rapaziada. Fizemos mais um Daily Cat, a gente pode vir aqui, ó. Vocês podem ver 2 Pokéboletas concluídas e 2 baúzinhos. Então, pegamos as recompensas de hoje aí. Top demais. Aqui tá os tokens e as chavitas. Estamos gigante demais, rapaziada. Então, bora que bora. Agora que a gente capturou eles, a gente vai em busca aqui de capturar um Cubone pra gente. Os Cubone ficam aqui pra cima. Bora lá mostrar o caminho pra vocês, então. E tentar pegar nosso level 48 aqui. Estamos tão pertinho, né? Vamos pegar aqui com vocês ao vivo. Dale. Derrotar esses bichitos aqui. Aqui, vamos. E dale. Beleza, vamos aqui pra cima. Os Cubone ficam aqui em cima, rapaziada. Aqui, o Sandshrew aí, ó. Lembra sempre de pegar a Pokédex. No caso, eu já peguei a Pokédex deles, né? Que a gente já até capturou já. Vamos aqui derrotar eles. E pegamos nosso level 48. Dale, rapaziada. Dale. Vamos avançando aqui pra frente. E chegar nos Cubone, que a gente tem que capturar eles com toda a força possível. Cadê? Vou estar aqui em cima. Vamos subindo aqui, porque eu acho que vai ser melhor que aqui embaixo não é do Sandshrew. E aqui está também Marowaks. Vou pegar a Pokédex do Marowak. Beleza? Vamos aqui enfrentar eles. Beleza? Tá ali. Pode ver que o Marowak dá pra enfrentar de boa. Tem que tomar cuidado que ele é um pouquinho mais forte. Essa passiva dele é bem quebrada. Ele é bem fortinho, tem que tomar bastante cuidado. Quanto a isso, mas dá e a gente vai capturar tanto os Cubone quanto os Marowak, tá, rapaziada? Eu vou tentar capturar os dois e se a gente capturando os dois, a gente vai vender o excesso, né? Por exemplo, se capturar se a gente conseguir capturar o Marowak também, a gente pegar os 50 GG. Mas eu vou tentar capturar antes e depois também, né? Porque é cat, né? Então vale a pena demais pra gente já considerar. E não só isso, a gente vai descer ali, tá? Acabou de sair um cara lá da Hunt. Se vocês forem descer lá, galera, tomem muito cuidado. Por que tomam muito cuidado? Vou conversar com o cara aqui, o cara deve estar huntando, né? Provavelmente. Perguntei o cara aqui se ele vai continuar hunt, por enquanto ainda não respondeu a gente. Vou ver aqui, galera. Se a gente descer nessa cabeça aqui, vai ter esse caminhozinho aqui. E aqui a gente vai ter uma hunt de Marowak. O problema é que aqui embaixo spawna Shiny Marowak. Então vocês têm que tomar bastante cuidado, que ele é bem fortinho. Provavelmente vocês viram, vocês têm que correr, porque ele vai mandar vocês de arrasta, porque ele é bem fortinho. Então vamos continuar aqui, vamos tentar achar aqui. O cara falou que tá fazendo hunt de projeto, né? Quer dizer que ele tava projetando o Shiny pra poder tentar capturar o Shiny, que o Shiny do Marowak vale um dinheirinho bom, vale uns 200kk pra cima, hein? Pra mais, na verdade, que ele vale. Então, caso consigam capturar um, vai ser de grande interesse pra vocês aí, rapaziada. Então, tamo junto. Prozek, obrigado por comunicar a gente aí. Ele saiu lá depois, né? Eu vi ele voando. Então, vou continuar aqui caso o cara... Ah, não, ele chegou aqui, tá aqui. Ele achei que tinha saído, porque ele deve ter dado a volta, né? Então, vou estar deixando ele aí. Então, vamos que vamos. Então, galera, troquei ideia com o mano aqui.
Ele tava, como eu disse, você tá fazendo hunt, né? Projeto de Shine. Não faço ideia quem é esse cara. O cara leva 600 aí, não faço realmente ideia quem ele seja. E tava conversando com ele aqui, o cara falou, eu perguntei, mano, posso ficar na hunt de cima? Ele falou que vai acabar atrapalhando ele, né? De certa forma, que ele tá rodando tudo aqui. E ele pediu pra dar PT pra ele. A gente deu PT, vocês podem ver que a gente entrou no grupo aqui. E eu vou estar atacando Pokébolas aí. Então, nos Pokémon que ele derrotar, porque como a gente dá PT, eu posso tacar Pokébola, né? Nossa, tem um Shine, não tem Traquel aqui do NPC, tem um NPC aqui, Dali. Então eu vou tentar capturar o nosso querido Marowak e o nosso querido Cubone. Eu queria estar derrotando ele, mas como diz, a nossa intenção é capturar, então meio que podemos dizer que vai dar na mesma e é bom que fica mais de boa pra gente. Eu vou estar seguindo o cara ali, mas vocês podem ver que ele deu fly agora, tá vendo? Vamos ficar derrotando. Eu vou tentar ir huntando também aqui em cima e de acordo se eu encontrar ele, aí eu também vou tacando balls que a gente já vai capturando os bichos, né? Para dar aquela facilitada na gente. E vai ser bom que vai dar uma agilizada no processo aí. E capturamos, não, enquanto eu falar, capturamos o Cubone com 3 Ultra Ball aí. Que beleza, cara. Estamos gigantescos, então a gente já poderia sair daqui, podemos dizer assim, né? Se a gente quiser, a gente já poderia sair daqui, porque a gente já capturou o Cubone. Mas eu vou ficar aqui pelo Marowak, que o Marowak vai dar 50 mil XP pra gente aí. E vai ser bem interessante ter a XP dele, né? Então vamos que vamos aqui. Vamos derrotar esse Sandslaw aqui, que ele é bem forte, o bicho é monstro. O bicho é gigante, filho. Beleza? Será que ele captura com uma bolita? Na verdade seria a segunda, eu acho que eu já tinha jogado antes. É isso mesmo. Mas vamos lá, vamos descer aqui agora. Vamos ficar lá embaixo, que esse o... Como a gente vai estar com o cara, vamos ficar andando aqui, vamos tacar a ball. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, tá, galera? Eu queria derrotar por conta própria. Vocês podem ver que o Grovyle ele derrota tranquilo aí. Sem perigo nenhum. Ah, eu não peguei do Cubone, vamos pegar... Ah, não, já tinha pegado. Eu peguei dele, DG. O cara tem um Shine Arcanine. Não sei se é um dito, talvez seja um dito, né? Eu acredito que seja um dito, mas pode ser que o cara ser Vulcanic que seja level 600. Talvez seja dele mesmo. Ele tem um Shine Charmeio que tá piscando azul. O cara é Bribo. O cara é Bribo. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu vou ter que seguir. Deixa eu seguir o caminho dele, vai dar a volta, mas vamos seguir o caminho dele. Vamos jogando bola aqui. Quando eu capturar, eu volto com vocês, rapaziada. Capturado o Marowak. Pegamos level 49, gastamos 118 Tobrol, 51 XP. Dale que dale, rapaziada. Então o cara tá aí no projeto. Valeu, Prozek tá aí catando Shine. O cara tava falando Heavy Shine, que eu tava derrotando aqui quando ele não tava chegando, né? Mas ele falou pra não matar. Mas tá aí, mano. Valeu, tamo junto. Então tá aí, rapaziada. Olha quanto cast a gente já fez hoje. Estamos gigante demais. Então, inclusive, além desse Marowak, eu capturei mais 2 Cubone, rapaziada. Esses 2 Cubone eu vou estar vendendo também, né? Os 3 de modo geral, na verdade. Vou estar tentando vender no market pra ganhar um dinheirinho, senão a gente vende no NPC depois também, tá? Vamos que vamos. Agora a gente vai ficar rodando lá em cima, na região do Sandslash. Vamos tentar capturar o Sandslash, aproveitar que a gente tá aqui. E caso a gente capture, a gente já garante o level 50 também. E depois, pra finalizar o vídeo, a gente vai estar fazendo nossa daily da Jenny aí, derrotando os Odd. E capturar um Odd também, que a gente não capturou o nosso Odd ainda. Se a gente vier aqui, ó, rapaziada, ó. A gente capturou um KTP, capturou o Cubone, capturou o Dudu. Todos esses que tem essa Pokébolinha do lado quer dizer que a gente capturou. O que não tem quer dizer que a gente não capturou, rapaziada. Que a gente só viu. Depois a gente viu uma Champ, não capturamos. E, ó, a gente viu o Magnemite, não capturou, entendeu? Então é bem da hora. Inclusive no próximo episódio, esse bichinho aqui vai estar uma coisa interessante relacionada a ele. Fica a dica no ar aí. Só fica a dica, tá bom? Vamos que vamos. Vamos descer aqui. Vamos em busca desse aqui. De matar um rapaziada pra gente dar aquela opada no XP. Então vamos que vamos, daquele jeitão que vocês estão ligados. Então galera, o mano saiu aqui da hunt, então eu tô aqui agora pra gente pegar nosso level 50 e também pra gente derrotar os Cubone que tá faltando. Vocês podem ver, falta 23 e agora 22 lá pra aquela quest que a gente pegou antes de entrar na caverna, né? Então descer aqui no respawn deles. Tô tomando bastante cuidado pra não aparecer um Shine aqui, pra gente não ir de arrasta pra cima, né? Que se aparecer um Shine, nós tá lascado, rapaziada. Mas vocês podem ver, galera, que é bem tranquilo com o Grovyle derrotar os Marowak. Tem que tomar só cuidado em relação à passiva do Cubone. Vocês podem ver, quando ele ativa a passiva, ele fica bem forte, então tome muito cuidado. Mas vocês podem ver que não tem dificuldade nenhuma. Eu queria ter capturado sem ajuda para mostrar para vocês na prática como é que funcionaria, mas a gente acabou que teve a ajuda do humano ali, não tem problema, né? Sempre bom também. Então vou estar mostrando aqui para vocês a hunt e a gente vai aqui em busca de derrotar esses Cubone que tá faltando aí pra gente completar a quest e provavelmente entregando ela. Aí a gente já garante o nosso nível 50, então, para finalizar o nosso episódio de hoje, né? Bora daquele jeitão que vocês estão ligados. Vambora. Então, galera, estamos quase pegando 50. Será que vamos pegar 50 então agora? Vamos ver. Nossa, que dano foi esse, meu amigo? Dano, caraca, deu um danão ali. Você tá doido? Vamos lá.
tamo gigante. Beleza, Monarca tá tranquilo. Aqui, beleza, já cura naquele ali. E dali. Será que é nesse aqui? E 50, rapaziada. Tamo gigante, você tá doido. Finalmente, level 50. Agora sim, já tá podendo também usar nosso Taurus. E o próprio Marowak em si que a gente capturou, que vai ser muito importante e fundamental para a gameplay do próximo episódio, tá? Vou passar uma dica aí que eu faço normalmente e a dica que eu vou estar utilizando na nossa série para facilitar a vida para todo mundo e dar uma alternativa que eu acho que vai ser bem interessante. Eu fiquei pensando em várias ideias aí e essa alternativa que eu pensei vai ser bem legal. A do Marowak, provavelmente a galera que é mais velha e que é mais old school, que é veterana no jogo, provavelmente já conhece. Vou estar ensinando lá para vocês também, que é ir lá na ilha dos Pikachu, da Maurip e também do que tem os Pichu e tal. Mas vou estar ensinando uma outra versão também que é mais recente, talvez seja até mais fácil, talvez até mais interessante, ainda mais depois que teve a atualização agora que liberou que todos os Pokémons, né, ao atingir um level de utilizar eles, já tem todas as skills liberadas de uma vez. Então pode ser que essa habilidade nova, esse novo método pode ser talvez até mais interessante e mais ágil do que o antigo talvez, né? Beleza, aqui vou tomar cuidado porque ele já vai de arrasta, beleza. Vambora, tamo gigante. Só quero aqui completar nossa missão. Quando a gente derrotar os outros Cubone que tá faltando, a gente volta aí, rapaziada. Então vamos lá, galera. Falta somente um Cubone. Então vamos aqui já derrotar o último que tá faltando. E dale, não há mais Cubones para derrotar. Então, gigante também demais. Vamos lá agora entregar a missão e fazer a missão da Policial Jenny aí, pra gente completar o nosso episódio de hoje, rapaziada. Então, galera, estamos chegando aqui no Claston para entregar a missão. Opa, veio até um Diglett com a gente. E beleza, vamos entregar aqui pro Claston nossa querida missão. E dá-lhe game XPzinho. Bom demais na conta. Beleza, agora bora testar nossa montaria. Dá-lhe, agora podemos usar o Taurão. Olha a nossa velocidade, vamos ver aqui. A gente tem 600 de speed, enquanto antes a gente tinha 400. Então estamos rápido demais agora, você tá doido, filho. Então antes da gente voltar lá pra regenerar nossos Pokémon, vamos aqui caçar aqui na floresta de Cerulha os Oddish, rapaziada. Vamos tentar achar os Oddish aqui e derrotar eles, que eles vão ter bastante deles espalhados aqui. Vamos aproveitar para usar nossa Ponyta para facilitar o nosso processo aí. E skill. Mas tá bom, vamos aproveitar para capturar. A gente não tem um Oddish ainda, né, rapaziada? E já temos agora uma outra bolzinha prontinho, problema resolvido. E já capturamos mais um Oddish aí. Estamos gigante. Então vamos derrotar os que tá faltando aqui pra gente completar essa dele e finalizar o episódio de hoje. Então, galera, tá faltando um só e tá aqui o nosso último. Vamos derrotar ele e dar-lhe missão completada. Bora lá falar com a nossa querida Officer Jenny agora. Vamos que vamos com força total. Vamos aqui montar no nosso querido Pokémon brabo, veloz, nosso touro bravíssimo. Vamos lá, tá chegando nela agora e entregar nossa querida Daily Kill. Beleza, chegamos aqui. Vamos falar com a Officer Jenny agora. E bora. Missão entregue com sucesso. Ganhamos duas Newbie Gift. Vamos abrir aqui já. Veio 20 Ultra Potion e veio mais 26 Ultra Potion. GG. Beleza, safe demais. Top. Vamos agora passar no nosso querido Market aqui. Aproveitar que a gente tá no Market. Não, se bem que antes, vamos passar aqui no CP, né, rapaziada? Então, rapaziada, estamos aqui no CP já. Vamos trocar alguns Pokémons. Vamos guardar aqui nosso Machoke, que não vamos usar mais ele por agora. E vamos adentrar o Marowak na nossa equipe, rapaziada. Então, nossa equipe tá assim. Top demais, tá muito boa. Nossa equipe está Marowak, nossa querida Ponyta, nosso querido Taurus, nossa querida Staryu, nosso querido Pidgeot e nosso querido Grovyle. Então, vamos que vamos. Estamos gigante, rapaziada. Vou aqui pegar mais alguns revives também, como eu disse, eu havia guardado pra vocês verem como é que é caindo, né? Pra vocês verem como a gente tinha muito, né? Pra vocês verem que diminuiu um pouquinho que a gente tem agora. Então, vou pegar mais 200 revive aqui pra gente. Também essas 200 UB aqui pra gente, tá? Não vamos gastar nenhum recurso ainda por enquanto, tá? Esse aqui foi o que a gente ganhou no episódio passado. Então, tão bem demais, tá bom? Vamos aqui antes agora passar lá no Market. Estamos chegando aqui no Market. Não, bora aqui adentrar no Market. Temos umas coisinhas interessantes. Vamos vender aqui os itens que a gente pegou a mais com o Mark. Vamos guardar esse item aqui. E esses itens aqui, o resto pode vender, beleza? Ganhamos aí 1.700, né? 1.751 dólares. Beleza, não vendemos nenhum item ainda, aparentemente. Eles estão vendendo aqui. Beleza, o que a gente vai fazer, galera? A gente dropou esse item aqui, essa Armadillo Claws. Essa Armadillo Claws é um item que usa para fazer berries de terra, rapaziada. Então, ela costuma valer bastante. Vamos lá. Então não tá tendo nenhum para vender, o que é interessante. Vamos ver quanto tá o preço médio da última semana, né? Aqui informa o preço médio da última semana. Então o menor preço foi 170 e 300, tá?
Como não tem nenhum no market, eu vou estar vendendo aí por 500. Não tá vendendo 500 aí. E vou deixar 4 dias, né? Esse é um item, galera, que usa pra fazer berry. Ele não é tão vendível, podemos dizer assim, porque ele é um item fácil de dropar na Outland, dá pra você conseguir bastante em poucos minutos. Não tem muito porque a galera comprar ele diretamente no market, porque ele não é um item que você necessita tanto, né? Precisa de um pra fazer berry. Então vamos que vamos. Então, né? Quer dizer, na verdade eu acho que é 8 que usa, né? Agora eu não tô lembrando de cabeça a quantidade, mas vamos deixar vendendo aí, vamos deixar anunciado nossos itens, tá? E a gente vai também vender esse item aqui, o Pice of Diglett. Por quê? Esse Pice of Diglett, galera, ele é um item que usa para fazer de profissão aí. A gente utiliza nas profissões e só dropa do Diglett, né? Quando vê que a galera vende aqui, ó, vocês podem ver que vende pouca quantidade, que a galera vende justamente porque ele é um item que utiliza aí para quest de profissão do clã Guard Strike. Então é bom se você tiver dropado esse item quando você estiver upando lá, colocar para vender. Vamos botar para vender os nossos aqui e deixar aí no market, tá? De resto, só isso mesmo. Não tem muito mais o que vender, não. Então, galera, esse foi o nosso querido episódio de hoje. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido assistindo esse episódio de hoje. Então, tamo junto demais. O próximo episódio promete muito, vai ter muita coisa legal que a gente vai fazer. Então, a gente vai buscar o level 80. Então, fique ligado, acompanha a nossa série, que tem muita coisa para ensinar para vocês também. Como vocês sabem, todo episódio também eu ensino, eu tento trazer uma coisa nova. Então, se você quer que eu traga alguma coisa aqui na série, quer que eu ensine algo que você não sabe, ou você tem alguma coisa que você acha que seria muito interessante passar pra galera aqui, comente aí, por favor. Vai ser muito importante o comentário de vocês para mim saber o que trazer também e saber alguma coisa que talvez você não saiba para explicar. Se eu não souber, eu vou atrás, como eu falei, e se eu souber já, eu vou trazer para vocês com toda a informação possível, tá? Então, espero que acompanhem o vídeo, espero que vocês tenham gostado da série aí, desse episódio de hoje, e sejam muito bem-vindos a assistir os próximos. Então, fique ligado, acompanha, ativa o sininho para receber notificação quando sair o próximo, vai sair em breve, tá? Então, bora que bora com força total. Muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado o episódio de hoje. Deus abençoe a vocês, tamo junto, um grande abraço, falou e fui!